boa noite a cada um de vocês. É um prazer, mais um encontro, né? Já virou o Tico Tuesday. Então, isso é muito bom, porque a gente vai sedimentando os nossos conceitos e nós vamos tendo vários insights, né? Espero que isso esteja acontecendo com cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui com o Cláudio Spanó, além de grande amigo, é um diretor executivo da Compass e, sem dúvida nenhuma, é uma das principais autoridades, se não a maior, em engenharia da confiabilidade para a gestão de ativos. Esse ciclo de palestras ele começou mediante uma provocação lá na live da Abraman, onde eu percebi um interesse grande no tema. Então, a gente está trabalhando à frente de cultura e liderança, né? Porque desde que quando começou a gestão de ativos aqui no Brasil, e aí o convite me foi feito pelo Cláudio para entrar nesse mundo, e eu aceitei. E nós discutimos a possibilidade de fazer diferente, de fazer com o olhar de confiabilidade como um pilar, que ele vai navegar nisso, e eu entrando com a minha expertise em liderança e cultura, trazendo do mercado. Adaptamos isso e começamos a fazer esse processo acontecer. Mas muitas pessoas falam de liderança e cultura, mas efetivamente poucos focam na liderança e cultura, né? Então, o primeiro ciclo de palestras, chamado Cultura e Liderança para a Gestão de Ativos, foi um hall de 2, 4, 6, 7 palestras, onde eu passei por todos os processos, desde o momento de convencer a lideranças até o momento de conquistar resultados, com um olhar de gestão de ativos. Isso motivou ao segundo encontro, onde nós estamos fazendo um encontro com grandes lideranças nas suas esferas de atuação. Todos os vídeos estão gravados no Tico Monteiro Trilhando Sucesso, tanto do primeiro ciclo quanto desse segundo ciclo, que é encontro com líderes na gestão de ativos. O Cláudio é o quarto desses líderes, né? Aqui na AMS Excellence, Gestão de Ativos, nós temos também alguns vídeos gravados de algo mais técnico, né? Visitas na STET, entrevista com Caio Rosman, num trabalho que, através da Compass, fizemos um excelente trabalho lá, acho que o Cláudio vai mostrar alguma coisinha disso. Então, aqui tem essas entrevistas gravadas com gestores, né? Muito bem. Hoje nós temos também cerca de 71 empresas dos mais diversos segmentos, setores de atuação. E aí, como vocês viram nas inscrições de vocês, a gente sempre faz algumas perguntas. E 2 perguntas estão direcionando a apresentação do Cláudio, se bem que a apresentação que ele vai fazer é tão abrangente e focada que vai cobrir a maioria dessas questões aí. Então, com 22,2%, o interesse das pessoas é como a engenharia da confiabilidade pode ajudar a gestão de risco, Cláudio. E a segunda pergunta, com 19,8%, é quais devem ser os passos para implementar a engenharia da confiabilidade do zero. Então, o Cláudio vai explorar bastante esses 2 tópicos ao longo tanto da apresentação quanto do bate-papo. O Cláudio, nesses últimos 20 anos, tem desenvolvido trabalhos na engenharia da confiabilidade aplicada à gestão de ativos e no desenvolvimento de produtos também, atuando inicialmente pela Mercedes-Benz do Brasil e atualmente pela Compass, antiga Reliasoft Brasil, o qual foi fundador e atua como diretor executivo. A confiabilidade na indústria brasileira, principalmente em manutenção, se confunde com o início da confiabilidade aqui no Brasil, vindo pela Reliasoft. Então, por isso que eu falo que o Cláudio é uma das maiores autoridades. Atua frequentemente prestando consultoria e treinamento em empresas de diversos setores, possui papers de sua autoria que foram apresentados em congressos no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Singapura, Argentina, Chile, Colômbia, Malásia, Espanha, África do Sul e Índia. Ou seja, além de implementar a confiabilidade para manutenção, para gestão de ativos no Brasil, também disseminou e dissemina essa cultura. É conselheiro da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, Abraman,
participou do Comitê de Gestão de Ativos da Abraman, que desenvolveu o programa de MBA de Gestão de Ativos, os critérios de qualificação e certificação de gestores de ativos e os cursos de curta duração para educação continuada em gestão de ativos. Participa do Comitê de Estudo Especial, o 251, o qual foi responsável pela tradução da série 55.000 e que continua a tratar de assuntos correlatos. Então, com essa qualificação e competência, vamos ouvi-lo rapidamente, né? Na próxima semana estará aqui o João Ricardo Lafraia, como presidente do Conselho da Abraman e gerente-geral da Unidade de Operações e Exploração de Produtos da Bacia de Santos. Ele é também o número 1 da gestão de ativos aqui no Brasil para as relações internacionais. Ok? Eu coloquei esse título, né, de gestão de ativos suportada pela engenharia da confiabilidade e esse subtítulo, Novo Patamar de Eficiência Operacional, que vai, durante a apresentação, vai ficar bem claro o porquê do título e do subtítulo, né? Mas o Monteiro também me pediu para falar um pouquinho da história da Compass, né? Que, na verdade, é a própria minha história, que eu trouxe a Reliance Soft em 98 aqui para o Brasil. E interessante que quando a gente começou, o objetivo inicial era trazer o software de confiabilidade de uma empresa americana de mesmo nome, Reliance Soft. E interessante que eu já tinha trabalhado quase 5 anos, 4 anos e meio na Mercedes-Benz, né, aplicando confiabilidade. E eu falo, né, que eu estou mexendo com esse assunto da confiabilidade há 25 anos, porque o meu primeiro dia ainda como engenheiro trainee na Mercedes-Benz, isso em 95, eu estava numa sala com o meu supervisor e gerente junto. Eu já tinha sido aprovado como engenheiro trainee, fui até aprovado porque meu trabalho de formatura era ISO 9000, e aí a Mercedes estava há 6 meses da primeira certificação da ISO 9000, e aí o gerente supervisor comentando comigo e dizendo que eu ia trabalhar com ferramentas da qualidade, né? Porque a área que eu ia trabalhar era a área da qualidade na Mercedes, né? O que foi muito bom para mim, porque por ser uma área de qualidade, eu consegui permear a organização como um todo. E mesmo até com as auditorias ISO 9000, todos os setores, mais de uma vez, incluindo compras, suprimentos, pós-vendas, né? Mas aí, na conversa, eles falaram que eu ia trabalhar com Weibull. Aí eu vi lá a porta aberta, uma cadeira vazia, um alemão sentado. Eu falei, acho que eu vou trabalhar com aquele alemão naquela cadeira ali, né? O Weibull, né? E o Weibull é uma distribuição estatística da confiabilidade, que eu achei que era naquela época o alemão. Foi daquele momento em diante que eu estou com esse assunto da confiabilidade. Na Mercedes, aplicando a confiabilidade para o desenvolvimento do produto, dos caminhões e das partes do caminhão. E depois, quando a gente botou o pé para fora, quando trouxe a Reliance Soft aqui para o Brasil para comercializar as ferramentas, quem bateu na porta primeiro foi Petrobras e Vale. Na verdade, Vale e Petrobras, nessa ordem. Não dá até para confundir, porque eu recebi, as duas bateram na porta logo no início de empresa. E desse momento em diante, a aplicação da confiabilidade na manutenção foi predominante e é até hoje, que aí nos últimos desde 2010, já expandindo para a gestão de ativos. Mas o interessante foi que, quando nós começamos, não tinha interesse em aquisição, era muito fraco o interesse em aquisição de uma ferramenta de confiabilidade. E por quê? Porque ninguém conhecia o assunto. Como é que eu vou investir comprando uma ferramenta que eu nem conheço o assunto? Se fosse feito um trabalho de análise de marketing para ver se era interessante abrir esse negócio naquele momento, com certeza ia falar, não faça isso, não é momento de abrir, não existe mercado para confiabilidade no Brasil. Então, o que nós acabamos fazendo foi criar o mercado de confiabilidade, ensinando. Nos primeiros anos, o que a gente mais fez foi treinar, capacitar as pessoas na confiabilidade, os profissionais na confiabilidade. E muita palestra gratuita, essas lives que nós temos hoje, a gente fazia palestras gratuitas em São Paulo e algumas vezes em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, em Curitiba também. Interessante que mesmo com as palestras gratuitas, quem vinha, as empresas, os profissionais que vinham eram de empresas grandes e muito grandes. Mesmo sendo gratuito, esse era o setor que se interessava por esse assunto.
Aí aconteceu 2002, entre 2000 e 2002, aí sim o software começou a ser comercializado, porque as pessoas agora entendiam a necessidade e os benefícios da confiabilidade aplicada na indústria. E no segundo momento, em 2006, empresas que já tinham adquirido a ferramenta, já tinham adquirido capacitação, começaram a dizer o seguinte: nossa, eu não estou com tempo de implementar, eu estou sem HH meu e da minha equipe para fazer isso. E foi em 2006 que a gente começou a crescer como serviço e consultoria, né, para aplicar a confiabilidade, tanto para resolver um problema e dar a entrega que a empresa estava precisando, quanto para implementar a confiabilidade. Depois, para 2008, 2009, que a gente começou a desenvolver um sistema, né? Entrou um concorrente aqui no Brasil, a gente viu a necessidade que a confiabilidade tinha que estar integrada com outros sistemas da empresa, e isso levou a gente a desenvolver um sistema de gestão de ativos, que na época não tinha esse nome de sistema de gestão de ativos, mas era um sistema para ajudar a confiabilidade ser mais sistêmica e não por análise por ferramentas calculadoras de confiabilidade, sistema especialista. Isso foi em 2008. Interessante é que nesse momento eu chamei o americano, da Reliance Soft americana, para oferecer para ele esse novo negócio, né? E ele não se interessou, porque o foco dele era muito na área de produto. A gente acabou desenvolvendo no Brasil, lançou em 2009, e no finalzinho de 2009, o primeiro cliente não foi no Brasil, foi fora. Foi aqui, KOC, Kuwait Oil Company, que é o sistema Orion, que foi a primeira empresa que adquiriu. E daí em diante, tem várias outras empresas fora do Brasil, e aqui agora um grande cliente que nós temos mundial, que é a Vale, com o sistema fazendo rollouts dentro dos seus negócios. Depois a gente comenta isso se der tempo. E depois, em 2012, 2013, partindo para o conhecimento da PAS 55, junto até com o Ítalo, que trouxe esse assunto para mim na época, e que depois a ISO 55000, isso afetou o produto, melhorou muitas mudanças e novos módulos do sistema, e nossos trabalhos foi quando a gente começou a trabalhar junto com o Monteiro, né, que eu conheci ele na época de Mercedes, na época da ISO 9000, ISO 14000, e aí ele, como um conhecedor tanto da parte de liderança e cultura, quanto na parte de sistemas de gestão, eu trouxe, na verdade eu não trouxe, eu levei para ele a proposta, quer encarar essa proposta de levar sistemas de gestão para a indústria, principalmente na área de manutenção, com o aspecto de gestão de ativos, que a norma ainda nem tinha saído, né, estava em confecção. E aí foi que a gente começou a trabalhar agora com gestão de ativos. Em 2019, nós fizemos uma parceria com a Tec Embraer. A Embraer, na parte de novos negócios, decidiu investir, levar o seu conhecimento de confiabilidade da aviação para a indústria, e a gente veio conversar conosco, e hoje nós temos uma parceria, e ela está bem representada no sistema Orion. Hoje o sistema Orion é uma coparticipação Compass com a Tec Embraer, né? E hoje lá na Vale, a Vale já recebeu a versão 5, que é fruto dessa participação. Nesse timeline tem vários outros eventos, tem a criação do programa Certified Reliability Professional, tem o Rede Consultor, tem simpósio, tem a parte dos cursos EAD, mas eu não vou entrar nesse detalhe, só queria dar essa passada que o Monteiro me pediu, que ele achou interessante mostrar essa história. O que a gente sente, a gente de vez em quando escuta e fica satisfeito, é perceber que vários profissionais que a gente treinou nesses anos hoje estão em diferentes empresas, diferentes cargos, e eles dão testemunho de que a confiabilidade mudou, né, o lado profissional deles. A gente fica muito contente com isso, né, e de vez em quando a gente tem um choque de realidade, quanto que a gente fala que influencia, né, então a gente fica bastante satisfeito. Mas vamos entrar nesse assunto da live de hoje, que é sobre a gestão de ativos suportada pela confiabilidade. E para dar uma rápida introdução, e como são tomadas as decisões hoje na manutenção e também no ciclo de ativos, né, desde o ciclo de vida dos ativos, da aquisição, operação, manutenção e descarte. Aqui, o que eu vejo, eu estou que nem eu comentei, eu estou isso há 20 anos, mais fortemente nesse setor da manutenção e desde 2010 na gestão de ativos, que a gente vê o seguinte: a definição de planos de manutenção muito baseada em recomendação do fabricante, muita intuição, feeling, experiência, uso e costume sempre foi assim, ou
já que eu vou parar, nas grandes paradas eu faço um monte de manutenção, porque eu aproveito a parada, né? Então, janelas para paradas programadas. Alguns setores ainda seguem algumas normas, né? E algumas dessas normas são qualitativas, antigas. E a equipe que eu tenho para executar essas manutenções e mesmo rodar a operação, né, é muito dimensionada em base a essas recomendações de fabricante, intuição, feeling. E existe uma coisa bastante interessante, aversão ao risco. E aí dá a percepção que mais manutenção, mais segurança. E, na verdade, é o seguinte, mais manutenção, mais risco. Risco de exposição ao homem a algum tipo de acidente, risco de imputar falhas no processo ou no equipamento, no processo como consequência. Né? Então, o que a gente tem que fazer não é não fazer manutenção, é fazer a quantidade correta, né? E receio do novo, né? Isso a gente vê bastante, não é caso só da confiabilidade, de outras metodologias também. O mouse sumiu aqui. Quando a gente terceiriza a manutenção, não muda nada, porque boa parte das empresas que terceirizam a manutenção são empresas que os profissionais vieram da indústria. Então, o processo é o mesmo, enfim, intuição, feeling. Teve alguns trabalhos aqui que a gente analisou uma equipe de manutenção de facilities, e os caras tinham 30 profissionais. Quando a gente fez toda a parte de confiabilidade aplicada, percebeu que eles precisavam de 1,5 ou 2 pessoas, de 30 para 2, né? Então a gente vê que aqui ainda tem bastante carência de confiabilidade aplicada. Estoque de sobressalentes, né? Aqui a gente vê uma mina de ouro. Muita recomendação do fabricante, aquele número mágico de que quando a gente vai criar uma planta nova, tem que ter de 3 a 4% do investimento da planta em sobressalente, né? Tem umas coisas aí que foram criadas com o tempo, e aí gera quantidade elevada e sem um critério definido. E às vezes a peça que precisa realmente ter, não tem no momento que precisa ter. Na parte de projetos, né, quando plantas novas ou expansões de plantas existentes, muita aplicação de contingência, olha, sempre teve isso no projeto, vamos colocar esse item, essa redundância, mas, na verdade, não tem o conhecimento da real capacidade produtiva de quando a planta vai começar depois do ramp-up, né? Quanto que ela vai produzir? É muita intuição e feeling também. E como resultado disso, na maioria dos casos, não é conhecida a confiabilidade e a disponibilidade de sistemas. A disponibilidade é conhecida hoje, amanhã de manhã, eu fico sabendo como foi a disponibilidade ontem. Mas a disponibilidade que vai ser daqui uma semana, um mês, 5 anos, essa não é conhecida. E tudo isso gera a baixa eficiência operacional. Mas vamos lá definir o que é engenharia da confiabilidade. Vamos entrar agora na engenharia da confiabilidade. Na verdade, vamos ver primeiro confiabilidade. Pela norma a ABNT NBR 5462, que define vários termos, né, de confiabilidade, ela é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um intervalo de tempo. Na verdade, eu gosto até não de capacidade, de probabilidade de um item. E tem um trinômio aqui, uma função requerida, condição especificada e o tempo. Ela é em função do tempo. Mas quando a gente coloca a palavra engenharia na frente da confiabilidade, aí a gente tem a aplicação prática da confiabilidade, que é essa que a gente usa na indústria, que eu vou apresentar suportando a gestão de ativos nos próximos slides. Mas é interessante passar para vocês, nesses meus 20 anos de experiência focado, fora já lá da Mercedes, focado na Compass, o que eu ouço por aí quando a gente fala de confiabilidade, né? Eu já consegui reunir as palavras-chave. Estamos ainda no básico, não dá para colocar agora porque a gente está no básico, é legal para caramba, mas é para o futuro, né? É o topo da pirâmide, só vou fazer quando eu estiver lá, fizer tudo que eu tenho que fazer antes, e, nossa, existem outras prioridades. Só que esse entendimento gera alguns problemas que não estão no nosso controle, que eu vou mostrar já já. Mas antes disso, eu quero mostrar mais uma coisa que eu ouço muito nas várias palestras, visitas e conversas com empresas, né? A grande maioria das empresas se acha diferente das outras. Isso não é só com a confiabilidade, é questão do ser humano, né? A gente sempre se acha diferente do outro. Então, o cara diz, lá funcionou a confiabilidade lá porque eles são grandes. Não, lá funcionou a confiabilidade porque eles estão no sul do país. Não, lá funcionou porque eles estão no norte do país. Lá porque ele está naquele setor de energia, naquela região. Então, todo mundo arruma alguma desculpa para dizer que funcionou lá, mas aqui é diferente. Nós somos aqui diferentes.
Isso é quase 100% das vezes que a gente escuta. Né? Mas, na verdade, a confiabilidade é para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa. Uma vez num curso, isso há mais de 15 anos, veio num curso nosso um cara que dono de uma empresa que fazia forno, aquele forno elétrico que você bota o pãozinho para esquentar de manhã, né? Aquele com portinha de vidro. E ele, né, assistiu o curso, investiu no curso e comprou lá uma ferramenta de análise de dados de vida, Life Data Analysis, porque ele entendeu, ele fazia 300 a 400 fornos por mês, mas ele entendeu que se ele colocasse um problema de confiabilidade no produto, que ele poderia ter um problema de recall gigantesco e ele não teria como arcar isso. Então, a confiabilidade não é só para empresa gigante ou para um setor específico, é para qualquer tipo de empresa. E como ela impacta o seu negócio, né? Todo mundo fala assim, né, lá naquelas frases, é legal, é para o futuro, tem outras prioridades, eu escuto isso direto e é todo ano, às vezes vem top-down, né? Mas olha só qual é o problema de ter essas respostas, porque ela não tá você não tem gestão sobre isso aqui, ó. Se você está subindo no elevador na empresa onde você trabalha, ou você mora num 17º andar, num prédio, né, num apartamento, 17º andar, e você vai subir o elevador e ele para lá na metade, e você ficou preso no elevador. Ali é uma prova da falta da confiabilidade. Quando você está numa empresa lá do setor de refino, aí você vê o flare soltando aqui de casa, eu estou aqui na aclimação, mas eu consigo ver a recap lá longe, e aí quando está o fogo alto, eu falei, tem algum problema no processo, aquele fogo imenso saindo pelo flare, parada de processo. Quando tem uma parada da planta, qualquer que seja, está lá a falta da confiabilidade, da falta de previsibilidade do seu processo, né? Ou da confiabilidade do seu processo. Você está lá no aeroporto, né? E de repente todos os painéis de todos os gates, de todos os portões não param de funcionar. Você não fica procurando onde está o seu voo, se mudou, que é aquela loucura. Falha de sistema. Também a queda de sistema é ali uma demonstração da falta da confiabilidade. Interrupção do sistema, né? Eu estou aqui, um apagão numa cidade, ou mesmo num sistema de CPTM ou metrô, quando gera um transtorno. Por 5 minutos de parada, gera um grande transtorno. E aqui ainda, quando o pessoal vai caminhar na via permanente aqui, ainda tem que desenergizar o sistema, a parada é maior ainda. Tudo isso é a demonstração da falta da confiabilidade. Então, como é que ela pode ser para o futuro, não é prioridade, tem que esperar o momento certo, se ela está te afetando em todo momento, se você não tem controle sobre ela, né? E o pior resultado da falta de controle da confiabilidade são os acidentes, né? O acidente nada mais é do que uma falha, mas que gerou um impacto nas pessoas ou no meio ambiente, é um acidente. Mas nada mais é do que uma falha, a perda da confiabilidade demonstrada também. E não muito focado para o setor de gestão de ativos e manutenção, os recalls, né? A gente leu no jornal uma vez, até guardou esse recorte, falando assim, nos últimos 3 anos, os recalls no Brasil subiram 147%. Em que momento da economia do Brasil nós tivemos 3 anos, né? Que podia dizer, a economia aqueceu, por isso que aumentou o recall. Em que 3 anos seguidos a gente teve 147% de aumento da nossa economia? Né? Então, na verdade, é o seguinte, se colocam cada vez mais produtos no mercado sem o conhecimento da confiabilidade. Eu vi quando foi lançar o foguete da SpaceX, eu ouvi uma coisa que eu raramente ouço, fiquei tão feliz de ouvir, e foi até o Elon Musk, né? Eu nem imaginei que ele falaria isso, já dado que ele é o CEO da empresa da SpaceX, mas ele falou antes do lançamento, alguns minutos antes do lançamento, estava entrevistando várias pessoas, ele foi uma delas. Ele falou assim, nós testamos aqui todos os itens até a falha, para conhecer a falha. Isso não é um padrão no mercado. As fabricantes, elas fazem teste para não falhar e ficam felizes quando não falha. Olha, estamos prontos para vender, porque não falhou. E o objetivo de quem está na engenharia, principalmente a engenharia, né, de teste, é para falhar. Mesmo usando estressamentos e técnicas para isso, tem que falhar.
porque na hora que falha, você sabe como aquele produto se comporta, e aí você vai saber se ele vai durar 5, 10 ou 15 anos com técnicas para fazer isso. E a maioria das empresas hoje não faz. Por isso que a gente vê o número de recalls crescendo bastante. A falta de conhecimento da confiabilidade também gera grande quantidade de estoques, alto custo, e às vezes a peça que precisa não tem, como eu já falei lá atrás. Excesso de manutenção, eu vou mostrar alguns exemplos reais do como muda o cenário de quantidade de manutenções quando você começa a aplicar técnicas de confiabilidade. Ou seja, você começa a conhecer a confiabilidade do seu equipamento. Simplesmente como isso, né? E aí, quando você aplica a confiabilidade, quais são as entregas? Você vai aumentar a disponibilidade, você vai conhecer a disponibilidade futura, você vai reduzir OPEX, a CAPEX, vai conhecer a confiabilidade de cada um dos seus ativos, né? E vários outros benefícios. Eu coloquei aqui alguns para listar, né? Tudo bem, Monteiro? Está indo só para pegar um feedback, né? Para ver se está tudo funcionando. Está ótimo, Cláudio. Está ótimo. Beleza. Então, eu já ouvi isso 150 vezes e estou gostando. Então, eu imagino que o pessoal está gostando. É bom, isso ajuda, né? Porque quando a gente já ouviu várias vezes, se está gostando é porque valeu pelo feedback. Vamos lá. Então, como é que é a gestão de ativos suportada pela engenharia da confiabilidade? Para quê? Para implementar um sistema de gestão de ativos de excelência que permita que a sua empresa faça mais com menos, mas fazer mais com menos é fácil. Reduz custo e reduz investimento. Só que a médio, às vezes curto e médio prazo, você vai criar um monte de falhas, né? Eu já vi uma empresa do setor de redução da alumina no alumínio, que eles tinham 300 fornos, 2 fileiras de 300 fornos na linha de processo. E chegou um gestor lá que tirou um monte de manutenção, fez uma renovação dos processos, né? E conseguiu uma redução imensa dos custos, todo mundo ganhou PL, desde o cara lá em cima até as equipes ligadas. Só que 2 anos depois, as 2 linhas de 300 fornos ficaram paradas por 3 meses. Por quê? Você não gerenciou o risco. Então, é fazer mais com menos, gerenciando o risco de forma sustentável em todo o ciclo de vida do portfólio de ativos, que é aquisição, operação, manutenção e substituição ou descomissionamento, substituição de um item. E assim a gente consegue levar a empresa para um novo patamar de eficiência operacional, e eu vou mostrar o que é esse novo patamar, né? Que isso aqui é realmente um novo, não é 1 degrau, 2 degraus, é um novo patamar. E por que a confiabilidade, né, ela é tão importante assim na gestão de ativos? A norma, né, o Monteiro já acho que até comentou isso, na norma, ISO 55000, nem na 55.000, nem na 55.001, nem na 2, você encontra a palavra confiabilidade, nem na original em inglês reliability, não aparece. E a norma, ela é dessa forma, as ISOs, elas falam o que tem que fazer e não o como. Então, a empresa pode conseguir a certificação sem aplicar confiabilidade. O que ela não consegue é eficiência operacional. Isso que ela não consegue, que é a parte do produção e dinheiro. Essas duas, ela não consegue. Aquele trinômio, né, ela fica limitado, o trinômio do risco, custo e desempenho. Mas por que isso? Como que a gente vai fazer a gestão dos ativos ou do portfólio de ativos se a gente não domina quando eles vão falhar? Qual a chance dele falhar amanhã, sexta-feira, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 5 anos, e 10 anos, 20 anos? Se a gente não domina isso, o equipamento sempre vai dominar a gente. Ele sempre vai trazer as surpresas para o nosso negócio. Isso daí não sou eu que está falando, é o que acontece. Porque a gente não tem domínio sobre a confiabilidade do equipamento, né? Então, por isso da importância dele na gestão de ativos. E aí, para mostrar as metodologias, o que eu fiz? Esse modelo, né, que a gente construiu na época, lá perto de 2012, né, que o Monteiro já mostrou para vocês, que esse aqui é os elementos da ISO 25001 e alguns até da PA 55, que é um grande PDCA ao contrário. Eu não vou entrar no detalhe, que o Monteiro já deve ter falado com vocês. Eu vou focar aqui, nesse planejamento estratégico aqui em cima, que é fora da norma, né? E o desdobramento do SAMP, a estratégia. Então,
Planejamento e estratégia. Aqui, ó, um zoom agora, o planejamento está aqui, né? Que eu botei um planejamento estratégico aqui, um resultado de um BSC genérico, né? Mas é muito parecido com a maioria das empresas em termos conceituais. Maximizar o valor da empresa, reduzir custos e despesas, aumentar fluxo de caixa, aumentar a receita, né? Reduzir paradas não programadas no setor de ativo intensivo e assim por diante. E aqui embaixo é um SAMP. Mas eu desenhei um SAMP aqui para poder mostrar as metodologias da confiabilidade. Então, fiz um SAMP recortado, mas um bom SAMP vai conter pelo menos uma boa parte desses itens aqui para dar eficiência operacional, não para o selo. O selo pode dar sem isso, porque a norma não pede isso. Agora, você quer eficiência operacional, isso aqui vai te ajudar. E você pode ganhar eficiência operacional e o selo também, né? Vamos lá. Então, vamos ver esse Strategic Asset Management Plan, esse SAMP genérico. Primeiro ponto dele, utilizar a análise de vida, utilizar a análise do ciclo de vida para a tomada de decisão estratégica no processo do ciclo de vida. Então, o que eu estou falando aqui? É a própria confiabilidade, que vem do inglês LDA, Life Data Analysis. Basicamente conhecer aquela curva da confiabilidade para você ter o ativo na sua mão e não o ativo ter você na mão. É isso. Isso você vai trabalhar com entradas de ordem de serviço, paradas de log de produção, sistemas que, quando param a produção, ele anota qual foi, caderninhos, né, em empresas que a gente fez trabalhos e com caderninhos de apontamento, né, no caso lá que eu falei do Facility, eles tinham uns livros de inspeção, e foi desses livros de inspeção lá, cheio de pó, que saiu essas curvas. Pode sair de entrevista de confiabilidade, quando o cara não tem informação nenhuma precisa ou registrada, né? Mas isso é conhecer equipamento. Qual a chance dele falhar hoje, amanhã, daqui 5 anos? Ok. Qual o benefício? Eu trouxe um exemplo que eu tenho permissão de falar, né? Pedi para os donos se eu podia falar. E legal que o Rangel está aqui na palestra, ele conhece desse exemplo. O Douglas, lá da Vale Pilotação, ele apresentou esse caso, e eu estou usando o exemplo dele aqui. Eles tinham lá na pilotização vários discos de pilotamento. E existia uma forte vontade de se adquirir mais um desse disco de pilotamento. E se eu não estou enganado nos números, um desse custava 12 milhões de reais. O Douglas, que fez uma curva de confiabilidade dessa daqui, né? Ele levantou a curva de confiabilidade e falou, olha, gente, eu não vejo. Por que era a tendência, meio que senso comum, de trocar esses equipamentos? De comprar um a mais. Os discos de pilotamento estão aí há muitos anos, eles estão velhos, não tem confiabilidade. Mas sempre no feeling, na intuição, e nunca na análise. Aí o Douglas fez uma curvinha dessa, e na curvinha dessa ele viu, nossa, a confiabilidade desses discos estão muito boas, não precisa trocar. Aí ele fez um segundo passo, ele fez um negócio chamado análise RAM, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a análise da confiabilidade, mantenabilidade, disponibilidade com simulação de Monte Carlo. O que ele fez nisso? Ele simulou e encontrou aqui dentro desse processo 3 bad actors, 3 itens críticos que estavam trazendo a disponibilidade para baixo. Investiu 500 mil reais para arrumar e resolver esses 3 itens. Sabe o que aconteceu? Dobrou a produção. Então, não gastou os 12 milhões, que era um senso comum por feeling, que deveria fazer, e sim só 500 mil para dobrar a produção. Isso que eu falo lá da mudança de patamar, né? Outro exemplo, aplicação da análise de degradação com diversos monitoramentos, pressão, temperatura, vibração, que existe na indústria hoje, né? Num caso lá do Ítalo, né? Quando o Ítalo, que é hoje presidente da SCT, ele já foi engenheiro lá na Lumar, depois engenheiro na SCT. E quando ele foi engenheiro na SCT, eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, mas ele ganhou $1 milhão mudando o prazo de troca dessas escovinhas aqui, usando isso daqui, uma semana depois de ter saído de um curso de confiabilidade lá em São Paulo. E no outro caso que a gente fez lá na Vale, que eu tenho permissão de falar, eles estavam trocando as correias a cada 600 horas, e quando se fez uma análise dessa, deu 1.500 horas, né? Então, são esses benefícios pontuais que a confiabilidade dá, mas com retornos bem expressivos.
Um outro trabalho, esse trabalho foi apresentado, um lindo trabalho, né? Esse menino, ele veio num curso aberto lá no Rio de Janeiro, e depois ele foi para a Vale, né? Ele já era da Vale, mas mudou de área lá na Vale, e ele fez o quê? Motor, ele apresentou no simpósio, por isso que eu posso falar aqui. Ele pegou o tempo de recomendação de troca de óleo de motores, que eram usados em caminhões, equipamentos, né? E tinham geradores também. E aí ele tem uma recomendação aqui, caminhões e máquinas, né? 250 horas a recomendação do fabricante. Depois do estudo, para máquinas, a estratégia pela experiência, ele já tinha aumentado, 250 para 300, e para caminhão 400. Então, aplicação de máquina, não vamos escutar o fornecedor, vamos pela experiência, não vamos escutar o fornecedor, vamos pela experiência. Aí, na hora que aplicou a análise de degradação com a confiabilidade, junto a LDA e a análise de dados de vida, estendeu para 500 a 600 horas. E aí, o que ele fala no trabalho dele não foi só o ganho de estender de 500 para 600, mas o tempo que fica indisponível o equipamento. E todos os itens que eu troco. Porque na hora que eu troco óleo, eu troco filtro de óleo, eu troco gachetas, eu troco... agora faltou o nome lá, mas se troca vários itens quando vai fazer a troca de óleo. Então ele botou tudo isso junto na conta e mostrou o benefício, o retorno financeiro dessa aplicação, né? E são diversos equipamentos. Aí vem a questão lá de projeção de falhas, né? Aí já fazendo uma projeção de falhas, misturando o conhecimento da confiabilidade, que são essas curvas que a gente viu agora há pouco, com a criticidade do ativo, aqui está lá do SAP, a criticidade do ativo dinâmica, que muda, que pode mudar todo dia, e qual e por que ela muda todo dia? Pela condição do ativo, que pode ser uma análise de vibração, um relatório de um centro de monitoramento. Então, tudo isso, conjugado, suporta o processo de decisão numa postergação de uma manutenção ou numa mudança de estratégia que se verifica dia a dia. Aqui temos o quê? Esse equipamento, com esse tag, está 43 dias sem falhar, e ele mostra aqui qual é a chance de falhar com 1 dia, 7 dias em probabilidade, né? 15 dias. E as cores aqui tem a ver com a criticidade do ativo. Dependendo da criticidade, eu tenho um range de amarelo, vermelho e verde diferente. Então, isso o pessoal utiliza muito no dia a dia para tomada de decisão e principalmente para mudanças de estratégias de repente. Eu olho aqui antes de tomar essa decisão. Ok. Então, primeiro eu peguei aquela parte do utilizar a análise do ciclo de vida, conhecer a confiabilidade. E como é que ela vai me ajudar nisso? É a LDA. E agora, garantir que os ativos críticos cumpram sua função, que é o trinômio da norma. Desempenho, risco e custo. Uma ótima ferramenta, metodologia para isso, é a conhecida RCM ou MCC, Manutenção Centrada na Confiabilidade. E eu gosto de fazer um link aqui bem legal dela com a ISO. Ó. Antes do RCM, a preocupação estava em preservar a função do ativo. Aí o Mowbray pegou a MSG3, que é uma norma militar da 1000 SDT, standard, para a aviação. E trouxe ela, claro, dando uma lapidada nessa norma, porque ela era muito restritiva para aviões, e transformou no RCM. E aí, qual era a grande mudança? Que dá ganho de dinheiro. Para de ficar preservando a função do ativo e preserva a função do sistema. Daqui para cá, existe muito dinheiro, ganho de dinheiro e redução de falhas. E aumento de disponibilidade. Agora existe um patamar novo com a vinda da ISO 55000, que é o quê? Preservar o que gera valor para a organização. Então, olha só. Cada vez mais a manutenção que você faz no ativo, ela tem que estar conectada com o seu planejamento estratégico, através do SAMP e chegando lá. Se não tiver, ela não deveria estar sendo feita, ou pelo menos não daquela forma. Então, e vai se ganhar muito mais dinheiro vindo para cá. Tem muita empresa aqui, já tem algumas empresas aqui, né? Mas tem um patamar novo para se perseguir aqui. Não vou entrar em muito detalhe do que é um RCM, tem um processo, né, que é uma parte super importante que muda tudo, que é o contexto operacional. Isso dá o grande ganho. Quando você vai fazer um plano de manutenção, muita gente esquece do contexto operacional e segue o que o fornecedor passa, e o fornecedor não conhece, às vezes, o seu contexto operacional, né? Então, esse é um ponto fundamental e chave.
Outro ponto fundamental e chave no RCM, e eu vejo isso em grandes empresas, é a falta, uma lacuna na escrita do plano, na tarefa de manutenção. A tarefa de manutenção tem que seguir algo básico, tem que ter uma ação, um objeto, um local, um método ferramental e uma medida padrão. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui, tá? Ó, a ação, verificar o número de fios partidos por 5 passos do cabo, método visual e medida padrão, menos que 10 fios. Eu vou trocar o óleo. Quando eu troco o óleo? Quando que ele está com a medida que eu já tenho que trocar? Qual óleo eu tenho que colocar? Quanto do óleo eu tenho que colocar? Qual instrumento que eu utilizo? Né? Tem muito procedimento falho nisso, tá? Assim, trocar o óleo e uma periodicidade, né? Por exemplo. E aí vem o grande benefício de pegar a RCM, que é qualitativa, e juntar ela com a LDA, na análise de vida, que é aquela que determina a curva de confiabilidade do ativo. E aí, o que a gente consegue com isso? Para itens que fazem sentido a manutenção preventiva, essa junção permite você calcular o tempo ótimo para essa preventiva. Não é nem 3 meses, nem 12 meses, é 6 meses, porque é o ponto de mínimo da função, que levou em consideração a confiabilidade, o custo da preventiva e o custo da corretiva, por exemplo. Né? E a tal curva PF, que se vê em muitos livros, né? Eu tenho um item operando, aí a partir do momento P, ele começa a mostrar que está degradando até que a falha ocorra. E o segredo, não vou gastar muito tempo aqui, nem entrar em muita explicação técnica, mas o segredo é aqui que se eu colocar muita intervenção de inspeção para verificar, eu vou conseguir evitar a falha, mas vou gastar muito dinheiro e vou parar o equipamento ou não, dependendo do tipo de inspeção. Se eu aumentar a frequência, legal, gasto menos dinheiro, mas eu posso perder o ponto da falha. Então, o segredo é o quê? Achar o ótimo. E aí tem uma matemática que não é muito simples em termos de visual, né? Mas hoje os sistemas têm esses itens. E ali dentro vai o quê? O custo da manutenção preventiva, o custo da inspeção, o custo da corretiva e qual é a probabilidade de que você quer encontrar antes, por exemplo. Eu não quero fazer isso, garantir 90% da vida, porque antes disso eu não quero me arriscar muito. Então, antes que chegue 90% da vida de um pneu, eu quero que isso seja levado em consideração no cálculo. E se acha o tempo ótimo de inspeção. Então, sempre apoiado pela matemática, não tem mais achismo, não tem mais feeling aqui. O feeling é bom para dar uns insights, mas não para determinar o valor final. E aí, ganhos com isso. Aí o Monteiro, né, comentou que eu ia falar um exemplo do trabalho que a gente fez, né, com o Caio. Na verdade, eu estou mostrando esse exemplo porque a gente apresentou também, eles apresentaram num simpósio, o Simpósio Internacional de Confiabilidade, que tem há 17 anos. Então, o que aconteceu? Olha só, redução depois do RCM implementado. E um grande foco aqui foi o seguinte, a manutenção eram caminhões Volkswagen e Mercedes. E quando se ia buscar essa informação com o fabricante, ele fala, olha, eu tenho um plano de manutenção severo, o médio e o leve. Qual você quer? Nenhum desses se preocupa com o contexto operacional. Qual é o contexto operacional? É um caminhão, betoneira, que sai da usina e vai para a obra. A usina é cheia de pó de cal, pó de areia, e todos esses intempéries que tem lá na usina afetam muito a parte das tubulações, né, da parte do hidráulico. Né? E lá na obra eu tenho caibro, prego, um monte de outra coisa que quebra retrovisor, quebra outras coisas totalmente diferentes. Então, com esse contexto operacional que alimenta o RCM lá desde o início. Então, está aqui, ó. O que se conseguiu com esse trabalho? Redução média de 50% das atividades de manutenção baseadas em tempo, nas preventivas. Por quê? A montadora gosta de dar planos que trocam peças, porque ela ganha com isso. Inicialmente, as atividades contidas em manuais de clientes exigiam um percentual médio de 65% em troca preventiva baseada no tempo. Aumento médio de 30% das atividades de manutenção baseada na condição. Muita manutenção foi simplesmente um cara, antes que a betoneira saia para o trabalho, lá na usina, fazer uma verificação em volta do caminhão e nem parava o processo. Ele ia verificar umas mangueiras, o estado de limpeza, o estado de alguma coisa que estava no lugar que não deveria. Né? E
outra coisa interessante que o RCM dá é por que você está fazendo aquela manutenção. Então, aqui eu posso ver num caminhão, né? Eu sei o impacto. 33%, 35% das falhas, né? Que eu estou mitigando agora com o RCM são para evitar falhas de segurança. Aqui, mais de 60% operacional e assim por diante. Então, esse é outro benefício que não tem a ver na parte financeira, mas tem na parte de risco, né? Um outro exemplo que eu gosto de colocar aqui foi uma siderurgia, que a gente fez um trabalho de uma planta nova, mas a gente usou os dados das plantas existentes, e a planta nova era a mesma tecnologia, mesma capacidade produtiva. O que aconteceu nesse caso? Nessa siderurgia, quando aplicou a RCM, né, com a LDA junto, eles tinham 5.000 planos programados no SAP, para serem executados no time frame de 1 ano. Após o RCM, caiu para 800. 5.000 para 800. E isso em dinheiro, 41 milhões de dólares para 30 milhões de dólares de redução. E menos exposição do homem ao risco, menos manutenção, menos chance de imputar falha no sistema. Vamos para o próximo, né? Para o próximo que a gente já está chegando, né? Próximo do horário, mais ou menos, né? Garantir uma gestão eficiente de sobressalentes e materiais para os ativos críticos. Uma mina de ouro aqui. Aqui se ganha muito dinheiro, né? Eu falei que a maioria dos casos que a gente vê é grande quantidade e alto custo. Né? Por quê? O cara tem medo, às vezes, de fazer uma redução, quando não é obrigado, né? Tem que reduzir 20%, porque está ruim as coisas. Quando ele não é obrigado, ele tem muito medo de reduzir um item, porque ele fala, se falhar? Isso porque ele não tem conhecimento da curva de vida, da confiabilidade do item. Então, o item domina ele. Quando ele domina o item, ele pode determinar qual é a quantidade ótima e o risco atrelado a ela. O risco aqui aqui ao contrário, é um menos o risco, a probabilidade de sucesso de 99, nesse exemplo aqui, 99,78. Ou seja, de cada 100 vezes que eu for no estoque, ou 1.000 vezes que eu for no estoque, 997 vezes eu vou achar a peça. E como aqui eu estou usando o lucro cessante, porque aqui entra lead time, custo da peça, perda de lucro cessante, outros riscos e a quantidade instalada, ele pode também encontrar o ponto ótimo. Esse é o ponto ótimo que te dá o menor custo-benefício. Eu não vou entrar em muito detalhe, né? Mas tem outras formas. Essa é a forma mais rápida de aplicar. Com uma análise RAM, que é Reliability, Availability, Maintainability, que eu vou mostrar já já, também a gente tira essa informação com a confiabilidade. Na siderurgia, naquele mesmo exemplo, quando se fez a análise de sobressalentes e comparou com as outras plantas, lembrando que toda a curva de confiabilidade foi levantada com dados das plantas já existentes, porque essa planta era nova. Né? Se fosse pegar dados dessa planta nova, poderia ter sido melhor, mas não tinha dados, a planta era nova, estava em construção. Então, foi o seguinte, 21 milhões de dólares de peças paradas em estoque base ano. Depois desse estudo de sobressalentes, claro que para você alcançar esse número total que eu vou falar, leva um tempo que você já tem a peça. Então, quando você começa a comprar seguindo esses critérios, vai cair de 21 base ano para 9 milhões de dólares base ano. Eu já vi casos aqui de reduzir 70% de estoque, né, com a aplicação da confiabilidade. Isso não quer dizer que alguns itens não aumentem, mas lembre, é aquele que vai fazer a planta parar. Mais um item aqui, garantir um processo eficaz de registro e análise de falha e implementação de ações corretivas. Isso todo mundo tem. Processo de análise de falha ou gestão de falha, chama-se GAF, RAF. O problema aqui é o seguinte, o que eu vejo? A falha ocorre, a ação corretiva, que é a de contenção, é colocada, restabelece a função da planta ou do sistema, as causas fundamentais não são identificadas, não são implementadas ações para evitar que isso reocorra, então elas vão recorrer, falha reincidente e rodam o processo do ciclo vicioso. Isso ocorre por quê? Porque muitas vezes o processo de análise de falha é simplesmente obrigação de meta de preenchimento de formulário ou de fazer o estudo de análise de falha. Não se faz análise, deixa eu ir para a próxima, aí eu já continuo para explicar o que é o correto. Então, remoção das falhas, aqui é a manutenção estratégica. Você tem uma falha, você verifica se essa falha exige realmente um processo de análise de falha, ou simplesmente uma análise mais simples, ou nenhuma análise. Aí você cria critérios para isso. Aí nenhuma análise, você não vai fazer nada. Se sim, vai coletar uma equipe, dados, cronologia da falha, fotos.
Aí vai a análise. E é aqui na análise que o pessoal peca muito. Não se faz análise de elementos finitos, não se faz elemento penetrante, simplesmente fica preenchendo um formulário. Se não fizer isso aqui com estudo, não vai resolver. Uma vez eu falei isso para um profissional, não, lá na empresa eu falar que eu tenho que mandar peça para ser analisada fora, os caras vão me matar. Beleza, então as falhas vão continuar te matando para os próximos anos, né? E aí propor soluções, revisar, implementar e monitorar para ver se não vai ter reincidência. E aí vem as metodologias. Aqui eu falo de processo e aqui de ferramentas. Processo, uma das conhecidas aí da Militar Standard é a FRACAS, é um processo de Failure Reporting, análise e tal, critical, eu não vou entrar em detalhe, mas tem a britânica que é Taproot, tem a Apollo, que é americana, tem várias, também americana, mas é um processo, é um DMAIC, né, para fazer a gestão das falhas. E aqui as ferramentas, CMEA, análise de causa raiz, 5×, 8D, diagrama Ishikawa, etc. E eu gosto de falar, você quer saber fazer análise de falha, assiste esses programas Mayday e acidentes aéreos. O cara consegue, ele estuda, ele vai atrás, ele não simplesmente preenche formulário. Por exemplo, eles descobriram num acidente que pegou o som, eles sabem que o acidente foi do lado direito. Por quê? O som entrou pelo microfone do copiloto e depois para o piloto, não sei se eu errei a ordem, e eles calcularam quantos milissegundos de diferença o som de um para o outro, milissegundos, e com isso, pela velocidade do avião, a velocidade do ar, que posição, que cadeira que foi, né? Que na janela e a cadeira. E aí descobriram que ele tinha uma mãe e uma filha, então a bomba estava embaixo. E depois descobriram que foi um cara no aeroporto que entrou com uma mala, com uma coca, que era uma bomba. Você viu? Tem que ter estudo. Se não tiver estudo da falha, da física da falha, é preenchimento de papel. Melhor não ter nenhum. Melhor deixar a equipe fazendo outra coisa. Utilizar modelagens e simulações para identificar gargalos, ativos críticos, analisar cenários, redundância e política de manutenção. Aqui eu falo que é o suprassumo da confiabilidade. É análise RAM. É você modelar a sua planta. Aqui tem um exemplo também que eu tenho permissão para usar, né, que já apresentaram em simpósio, que é uma planta de pilotização. Tem todos os equipamentos representados aqui pelos blocos. Eles já estão lá descendo até em subequipamentos, né, e modos de falha. Cada um desses equipamentos tem uma curva de confiabilidade, mantenabilidade, uma série de outras informações, a estratégia de manutenção e tudo mais. Mas qual é o benefício disso? É a simulação. Essa simulação me dá quantas vezes essa planta vai parar nos próximos X anos, quem são os itens críticos, né? Quantas manutenções, qual é o downtime, tempo indisponível, e o melhor de tudo, isso para o sistema e para os equipamentos, e o melhor de tudo, análise what if. E se eu trocar esse equipamento? E se eu mudar essa estratégia de manutenção? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? E tudo você faz isso antes de gastar em dinheiro e investir, você faz no modelo, né? Tenho que reduzir 20 milhões da manutenção. Testa no modelo, o que você pode tirar. Próximo, identificar a vida econômica dos ativos. Substituir ou renovar, se necessário. Aí vem a LCC. O Life Cycle Cost, custo do ciclo de vida, é uma técnica conhecida, né? Bastante. O que a gente faz aqui é colocar a confiabilidade, porque ela originalmente não leva a confiabilidade em conta, né? E eu vou mostrar aqui um exemplo de como fazer isso, ó. Nesse caso lá das betoneiras que a gente falou, né? O Monteiro comentou no início. Nós perguntamos para eles, né? Quanto tempo eles demoraram, quanto tempo eles trocavam os caminhões? Falaram, 9 anos ou 10. 10 é se não falhar muito. Falei, mas qual é a técnica? Não temos técnica, é essa, é pelo feeling. Beleza. Aí se foi feito toda essa planilha de LCC, que é uma planilha de cálculo econômica, mas o segredo está aqui, ó. Eu não vou nem entrar em detalhes nos outros itens, tá? Para não perder muito tempo. Mas no custo da manutenção, que geralmente é chutado, ano a ano, que aqui veio da análise RAM, que é aquela simulação que nós vimos agora atrás, e como a disponibilidade está caindo, também da análise RAM. E aí, as outras informações aqui financeiras eu botei em pretinho, para não botar valores. E aqui é um caminhão novo, ó, 188 mil, e quantos dessa frota dessa usina? E aí se descobriu que, trocando o ponto ideal, era 5 anos, para minimizar o custo. Mas se trocar com 9, está perdendo 1.600.000 para comprar quase 10 caminhões. Então, olha só, eficiência operacional, mudança de patamar. Estou falando aqui de 0 para 1.600.000, a diferença. E alguns que ficavam 10 pelo feeling é 2 milhões, né, Gui? Ok.
Isso foi feito também para bombas de concreto, né? Bomba lança, não vou entrar em detalhe agora. Agora, o Monteiro até me lembrou, Cláudio, coloca esse exemplo, porque esse exemplo resume tudo isso que eu falei num simples caso de um botão. Imagina só que eu tenho um botão de elevador, nada mais simples do que isso. E eu fui ver a confiabilidade dele dos fornecedores. Eu tenho o fornecedor 1, fabricante 1, que custa $1 por botão. E dá 4 anos de garantia, e o mean time to fail, o tempo médio até falha, 2,7 milhões de ciclos. O que é isso? Apertar e soltar o botão é um ciclo. Então, 2.700.000 de ciclos. Fabricante 2, metade do preço, 50 centavos de dólar, 4 anos de garantia, e o MTTF, tempo médio até falha, de 3 milhões e 300. Aí, essa pergunta, se eu perguntar para vocês, a maioria vai achar que é pegadinha, porque eu estou Cláudio, pode ser. Pede para escrever no chat. Ah, tá bom. Quem quiser colocar no chat, então, se é o fabricante 1 ou 2, pode colocar. Muitos vão ficar com medo, achar que tem pegadinha aí, né? Porque já que eu estou botando um exemplo, né? Mas se você fosse escolher baseado no conhecimento ou pela prática e o processo da empresa, né? O que você iria colocar, né? Vou falar aqui, eu sei que vocês estão preenchendo aí no chat, depois eu dou uma olhada, e o Monteiro está olhando para mim, né? Porque aí depois ele comenta, que eu não consigo ver ao mesmo tempo, mas eu estou... muita gente escolhe esse aqui, né? Ó. Metade do preço, mesma garantia e maior MTTF, 3 milhões. Então, tem um MTTF maior, tempo médio até a falha, e custa metade do preço. Mas o correto aqui, gente, é buscar... Deixa eu ver aqui, tem aqui, ó. Acho que saiu aqui, né? Fabricante 1 aqui. Fabricante 1. Opa. Pela informação, né, se eu parar por aí, mas aí eu vou explicar o porquê tem que tomar cuidado. Primeiro, nós precisamos pegar mais dados. Os dados aqui não são suficientes, né? Que dados nós precisamos? Olha, quanto eu uso desse botão por dia? Aí foram estudar, são 500 ciclos por dia. Então, as pessoas apertam em média 500 vezes o botão. Aí fez estudo de qual botão, essa coisa toda, né? Simplificando aqui. Aí 182.500 por ano. Um ano inteiro dá isso aqui. Né? Em 4 anos, que a garantia vai ser 4 vezes isso daqui. Vai ser 730 mil ciclos, se eu não me engano, 4 vezes isso, mais ou menos isso. São 20 botões por elevadores e eu vou precisar de 5 mil elevadores. Então, 5 mil elevadores, 20 botões, estamos falando do universo 100 mil botões. E o custo médio de reparo não é não é o $1,50. Eu tenho que mandar um cara lá, tem o custo da hora dele, né? Tem a troca, os ferramentais, tudo. E o custo administrativo é $250 por vez que eu chamo o cara para ver lá o problema do botão. Qual fabricante escolher? Aí eu estou precisando de mais uma informação, que eu acho que vocês já estão imaginando qual é a sequência da palestra, né? Eu preciso conhecer a confiabilidade desse item. A vida é ela que vai me dizer tudo isso, porque não me deram a vida, me deram um parâmetro, que é o tal do MTTF, tempo médio até falha. Então, eu pedi para o fabricante me passar os dados que geraram aquele MTTF. Então, aqui não tem nenhuma... Esses dados geraram aquele MTTF, e esse dado gerou aquele MTTF. Então, aqui, ó, um item falhou com 1,5 milhão de ciclos, outro item com 2.200.000, 2.400.000, 14 itens foram suspensos. O que é isso? Na estatística de confiabilidade tem o conceito da suspensão. Pô, chegou a 2.500.000 ciclos, eu precisava liberar a bancada. Então, eu sei que até esse momento de 2,5 milhões, 14 sobreviveram. É isso. E o fabricante 2, mesma coisa, algumas falhas aqui, 12 itens não falharam, com 2,5 milhões ciclos. Aí vem a tal da curva. Esse aqui é uma curva de confiabilidade num papel não muito amigável, que é o papel da distribuição Weibull, que é um papel LN de LN 1 menos sobre 1 sobre a FDT, e LN embaixo. Mas aqui eu tenho fácil, probabilidade de falha e tempo, ciclos. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar isso aqui. Vamos fazer análise financeira para tomar a decisão final. Então eu tenho 182.500 ciclos por ano, 4 anos de garantia, 4 vezes isso, 730 mil ciclos, 20 botões por elevador, 5 mil instalações, 100 mil botões, custa $1, custo total de aquisição, $100 mil. Qual a probabilidade de falha? Claro que eu vou me preocupar com a probabilidade de falha depois da garantia, depois de 730 mil ciclos. Então, qual é a probabilidade de falha
né? Se eu sou, olhando agora como fabricante, né? Vou olhar como fabricante. O que eu vou ter que pagar em garantia? Eu venho aqui, 730 mil ciclos, 100 mil, 1 milhão. 730 está por aqui. Então, eu vou ver aqui a probabilidade de falha desse botão 1, que é esse aqui, está dando 0,00 alguma coisa, que está aqui, ó, 0,0000479. Isso, vezes 100 mil botões, me dá uma probabilidade de falha esperada de 4,79, uma quantidade, como não probabilidade, de 4,79, que se fala 4 falhas, 79% da quinta. Está arredondando 5 falhas. 5 falhas, custa 250 o reparo, 5 vezes 250 é 1.250. Então, eu tenho aqui custo de aquisição e custo de manter esse item no ciclo de vida dele. Então, custo de aquisição mais custo do ciclo de manter no ciclo de vida, 101.250. Vamos ver o outro botão. Tudo igual aqui, né? 182, 730 mil, 100 mil botões vezes 50 centavos, 50 mil dólares o custo de aquisição. Agora vamos ver o custo de manter no ciclo de vida de 4 anos. 730 mil ciclos, aqui sobe, está dando quase aqui 5%, pouco mais de 5%, quase 7% aqui, ó. Vamos olhar lá que já aqui está bonitinho. 0,079, é 7,9%. Multiplico isso por 100 mil botões. 7.993 botões aproximadamente. Vezes 250 dólares, 1.836. 1.836, que é o custo de manter no ciclo de vida, mais o custo de aquisição, 1.937. O que eu quero mostrar com esse exemplo? Eu estou falando do item barato, né, que as empresas hoje se preocupam muito, não é de hoje não, né, em custo de aquisição. Ah, aquela bomba, aquele redutor é o mais barato. Só que ele enfia para o pessoal da operação e manutenção uma coisa que ele vai ter que conviver pelos próximos 20 anos. E é isso que vai custar para ele, manter nos próximos 10, 20 anos. E isso eles não levam em consideração. Aí alguns me falam assim, ah, mas eu sou empresa pública, eu tenho que seguir a Lei 8666. A Lei 866 não tem problema nenhum. 8666. Tem sim, como você especifica, porque ela te permite, você pode falar, eu quero especificar o cara que tem o menor custo de aquisição mais o custo de manter no ciclo de vida, pronto. Aí eu compro esse aqui, não esse. Imagine isso, não num botão, mas numa máquina que custa 20 milhões de dólares. Olha o grande problema. Um hospital custa 50 milhões de reais para construir, e para manter ele por ano, mais 50 milhões. Então o custo de aquisição, de construção, é o menor. Eu vou manter esse hospital por anos e eu vou gastar 50 milhões todo ano. Então, isso que tem que ser levado em consideração, o custo no ciclo de vida. Ok, resumindo, né? A confiabilidade é uma série de ferramentas de confiabilidade, que eu mostrei aqui algumas, suportando, eu tentei mostrar encaixando e dando alguns estudos de caso. Tem coisa nova que a gente está usando também, além da confiabilidade sozinha, a gente está aliando ela em outras. Esse aqui é um produto que acabou de sair depois de um P&D da ANEEL de 30 meses para a EDP. Acabamos de entregar. O que acontece aqui? Tem se falado muito de analytics, inteligência artificial, né? Um monte dessas iniciativas. E muita gente fala, pô, mas não está me dando resultado, não me dá. Por quê? Não adianta você pegar uma massa de dados que é e jogar para o modelo matemático adivinhar alguma coisa. Você tem que dar para ele a massa de dados, mas antes disso, falar sobre o equipamento. E um diagrama de BD aqui, ele fala o quê? Aqui eu tenho um hidrogerador de uma usina hidrelétrica. Eu falo que aqui sai força e entra força aqui sai água, aqui entra água. Então, olha, eu sei como funciona todas as partes do hidrogerador. O modelo já sabe. Aí eu faço uma análise de falha, um FEMEA, simples, aquele FEMEA não grande, só análise de falhas do FEMEA, para determinar quais são as falhas, os efeitos e as causas. Aí eu junto tudo isso num RASOP. E nesse RASOP eu ligo os dados de monitoramento, pressão, vibração. Nesse caso, a máquina tinha mais de 30 itens de monitoramento. E aí o que o sistema faz? Aí vem o PCA e aí vem a rede Bayesiana. Aí sim eu posso usar o Analytics, porque eu já dei a informação de como o ativo funciona. E aí dei a informação de como ele está, que é a condição, com os itens de monitoramento. E aí o que dá esse modelo? Por isso que chama detecção e diagnose, e tem mais um prognose. Ele fala a probabilidade do item que vai falhar, uma lista de probabilidades, e quando. Né? Nesse caso, a gente pegou dados de outubro e novembro do ano passado, para fechar o P&D e entregar o modelo. Nesse outubro e novembro, a gente encontrou
desses monitoramentos a olho nu, quem olhar individualmente cada um desses monitoramentos não ia ver nada, e o modelo viu que o regulador de velocidade tinha 96% de probabilidade de falha e que isso ia acontecer em janeiro. Só que a gente fez isso agora, né, com dados do passado, né, e a gente não sabia dessas outras informações. Quando a gente apresentou isso, antes de fazer a apresentação final para os diretores, né, para os engenheiros, eles falaram assim, nossa, em janeiro a máquina quebrou, está parada até agora. E o que foi o problema? Ele mostrou, ele abriu um relatório de falhas, o regulador de velocidade, né? Mas por que deu certo isso? Porque não é uma massa de dados sendo analisada, é uma massa de dados depois de você dar o conhecimento do equipamento e como eles falham, né? Isso é bem legal. E aqui eu coloquei, já finalizando, me perguntaram, né, como implementar a engenharia da confiabilidade passo a passo. Na verdade, eu não quis falar um passo, porque não existem passos, né? Começar do zero, na verdade. Existe sim, entender como é o cenário atual da confiabilidade na gestão de ativos da empresa hoje. Aqui em marrom, eu coloquei o que é estruturante. E aqui não precisa só ser para implementar, pode ser para melhorar, porque muita empresa já tem esses pontos aqui, né? Eu tenho que ter uma boa taxonomia, né, que é a hierarquização dos ativos, tem norma para isso, a ISO 14224. Classificação de falha, mostrar os itens, as falhas que podem ocorrer para aquele item, não encher de falha, então fazer um estudo de classificação de falha, definir um processo de registro de falha e evento, tanto usando as ordens de serviço como usando o sistema de parada de processo, e aí determinar a classificação da credibilidade dos ativos, A, B, C, D, 1, 2, 3, dependendo de cada empresa. Então isso é estruturante, né? Aí depois vem o quê? Pô, o que eu faço? A ordem que você vai fazer isso aqui depende do seu SAMP e o AMP que vai te direcionar. Dependendo do que for melhor para a empresa, às vezes é melhor fazer uma estratégia sobressalente, usando LDA com SPF, Spare Part Forecast, que eu mostrei rapidamente lá na apresentação. Se eu quero fazer uma redução, trabalhar no meu risco, desempenho e custo, vamos usar RCM com LDA, revisar a minha estratégia de manutenção ou criar minha estratégia de manutenção, depende da maturidade daquela planta, né? Ou revisar ou criar. Tudo vale para todos os itens aqui. Então eu tenho dados de monitoramento, legal. Esse dado de monitoramento, ele já está atrelado ao seu tag, tá? Beleza? Melhor ainda, fica mais fácil de coletar, né? Aí você pode usar análise de degradação, que nem eu mostrei lá atrás, ou esses sistemas especialistas que eu comecei a mostrar agora há pouco, no slide anterior, na verdade. Processo de gestão de falhas, para ele evitar realmente e fazer um gatilho que leve para fazer análise de falha realmente o que precisa, e não um monte de coisa. Se mandar um monte de coisa, o cara vai fazer preenchimento de formulário e não vai resolver nada. E o suporte ao processo de tomada de decisão. Aí vem a análise RAM com LDA, que é o supra-suma, que eu falei que é aquelas simulações, ora if análise, se eu fizer isso ou aquilo. E estratégias para substituição ou overhaul de ativos, que aí é o LCC com LDA e análise RAM também junto. Então, a ordem aqui vai depender muito de um SAMP, tá? Eu coloquei uma ordem, que poderia ser uma ordem de implementação, mas eu não gosto de firmar essa ordem, porque teve empresa que a gente viu, olha, vamos fazer SPF, que o cara já vai ganhar um dinheiro rápido aqui, já vai ter um benefício, um quick win, né? Então, você vai definir. Mas aqui tem a parte estruturante, né? Tem outras coisas aqui no meio, né? Que é fazer levantamento de peças para poder ajudar no sobressalente, mas eu falei os principais: taxonomia, classificação de falha, definir um processo de coleta e registro de falhas e a classificação da criticidade dos ativos. E, finalmente, ter sistemas informatizados que forneçam informações para tomar decisão, que a própria norma fala isso num dos tópicos. Aí é quando você fala assim, agora eu quero isso tudo automatizado, eu quero indústria 4.0, manutenção 4.0. Só que aqui eu gosto de colocar um alerta. Quando se fala em manutenção 4.0, se pensa, eu vou ter um robô que vai subir na minha planta e fazer manutenção, inspeção, não preciso mandar um homem mais lá. Eu tenho um iPad que eu coloco na frente do equipamento, ele mostra todos os sensores, as informações, dados do equipamento. Ou eu vou ter lá Video Analytics, né? Agora o Video Analytics. Isso é legal, mas não é a sua prioridade. A prioridade se chama isso: integração. Nas grandes empresas, as informações estão em diversos sistemas. Um sistema CMMS, que é um sistema de Computerized Managed Maintenance System, que é o SAP, o Máximo, ou outro sistema.
você tem os dados de informação do ativo que pode estar nesse CMMS, você tem dados de paradas de processo, que tem outro sistema, você tem um PI, você tem um sistema que integra os dados de monitoramento dos equipamentos no local, você tem várias informações. Essas informações não se conversam hoje. Então, aqui o segredo é integração. Depois, com a integração, você começa a pensar nas próximas fases, que é aplicar aquelas coisas bonitas que eu mostrei lá atrás, e toda a parte da confiabilidade de uma forma mais automatizada, conectada, né? Aqui eu mostrei rapidamente um exemplo desse sistema que eu comentei lá na introdução do Orion, né? De uma real integração do Orion. Ele está conectado com o SAP PM, SAP MM, que é o de materiais, né? A ordem de serviço, lista técnica vem daqui, materiais vem daqui, um sistema PINS, um sistema sistema de execução da manutenção, um sistema de documentação, desenho, manual, fotos, o equipamento vem de um outro sistema, vem a parte de sistema central integrada de monitoramento, que alimenta vários módulos, e aí tem até PeopleSoft aqui, que é um software de usuários. Então, toda a hierarquia já está dentro do sistema e sabe só que algumas dessas pessoas vão ser usuário, outras não vão ser usuário, né? Mas já está dentro do sistema. Então, isso alimenta módulos como gestão da mudança, MOC, né? Aqui tem uma lista aqui, módulos de análise, e isso, um sistema de gestão de ativos não é só análise, e não é só gestão, são as duas coisas. No módulo de análise tem análise de degradação, monitoração, calcular preventiva, preditiva, cálculo de tendência de MTBF, confiabilidade, precisão de falhas, CME, RCM, classificação de criticidades, sistemas de especialista diagnóstico, que eu mostrei agora há pouco, né? Isso são as análises, né? Análise de classificação da criticidade dinâmica, e vem o lado de gestão. Aí vem a documentação da ISO, SAMP, WAMP, política de gestão de ativos, as partes interessadas, e que os requisitos, os requisitos das partes interessadas, e quais são os indicadores que vão atender esses requisitos das partes interessadas, os seus AMPs, né, os objetivos e os seus AMPs, né? E aí vem a parte de coração da gestão da gestão de ativos, que é a gestão da mudança, MOC, a maior porta de entradas de problemas, falhas e acidentes, são pequenas mudanças ou mudanças que não são analisadas, MOC, melhoria contínua, Kaizen, CCQ, né, solicitação de mudança de projeto, aí tudo isso precisa de plano de ação e tarefa, né, isso permeia todos esses módulos de gestão, e gestão de risco, análise de risco conforme a 31.000, com ferramentas da 31.010, e a parte de painéis, né? Ok, e aqui eu coloquei um slide de benefícios. Esses benefícios, né, até a pessoa, não bota, que é número muito alto. Eu falei, mas é verdade, teve trabalhos que aconteceu isso. Então, eu coloquei até 75% de redução na quantidade de planos de manutenção, até 20% nos custos anuais de manutenção, até 30% de redução anual dos custos sobressalentes. Teve caso que já foi mais aqui. Até 20% da redução dos custos do prêmio do seguro. Naquela empresa de siderurgia, quando veio o auditor do banco para fazer a renovação do prêmio do seguro, ele viu que todos os riscos não eram mais vermelho, verde e amarelo, e eram probabilidades numéricas, são quantitativo. E, além disso, ele conhecia o consultor que estava fazendo trabalho lá, que era o professor falecido, né, Eduardo Seixas. Ele falou, professor, você está aqui? Ele tinha tido aula com ele na UFM. Então, essa coincidência permitiu que ele olhasse isso e deu 20% de redução do prêmio do seguro. Ele falou, eu estou competindo com outros bancos, que nem você. Você vai fazer o seguro do seu carro, você vai ver qual que está mais barato e com os benefícios. Pô, vou dar 20% de desconto e vou dar o mesmo benefício para a empresa de seguro. Eu vou segurar a mesma coisa, né? E aí eu gosto de terminar, esse é o último slide, né? Eu passei um pouquinho do horário, né? Não muito, porque a gente também começou um pouquinho depois, mas o Billy Bean, que eu costumo usar, do filme, deu um branco o nome do Moneyball, está aqui embaixo, o nome do Moneyball. Esse cara, o que ele fez? Ele implementou a estatística, que é a mesma da confiabilidade, só que lá é com nome de estatística, porque não é em equipamento, para definir a equipe e os profissionais que iam jogar. Esse time era o time mais barato e mais baixo no ranking americano de beisebol.
Depois que ele implementou esses métodos matemáticos e estatísticos, ele fez o que ninguém nunca tinha feito até então, 20 vitórias seguidas, né? E fez história. E hoje não existe nenhum time americano de beisebol não usando o modelo dele, né? Então, no filme tem até um cara do Boston, né, do Red Sox, que fala: quem não está aplicando o seu modelo é um dinossauro, porque vai ficar para trás, não tem como, a mudança é muito grande, né? A mudança de patamar. É isso, Monteiro. Eu acabei me estendendo. Tem algumas outras perguntas que vieram, eu não falei, mas na hora das conversas a gente pode responder. Perfeito, Cláudio. Obrigado. Você descompartilha aí, por favor. E aí, pessoal? Denso conteúdo, né? E significativo, né? Como a maioria de vocês já sabe, ou vocês fiquem à vontade para os outros compromissos que vocês tenham, mas o conteúdo que o Cláudio tem para trazer, acreditem, falando rápido, foi o mínimo que ele podia para cada item desse. Se ele entrar para mostrar isso, tem muita coisa interessante. A gente vai até fazer uma outra live mais para mostrar essa parte do futuro, né? Porque tem muita gente aí tentando trabalhar com inovação, mas de uma forma errada, né? A dica que ele deu da integração em detrimento de trazer mais e mais materiais, mais tecnologias, que a gente já viu muitas empresas com muita tecnologia, mas não sabe o que fazer com ela, né? E a parte importante, outra parte importante também, é essa abordagem toda que ele fez, desse construto da engenharia da confiabilidade. Eu vou deixar... professor, só um minuto. O Frederico Robbs, ele levantou a mão primeiro ali, ó. Deixa ele fazer a pergunta, eu já dou a palavra para o senhor. Em função do horário, Cláudio, pessoal, se vocês puderem fazer colocações breves, perguntas um pouco mais breves, Cláudio, respostas um pouco mais breves, para a gente dar chance de mais pessoas perguntarem. Então, por favor, Frederico. Bem, muito boa a apresentação, Cláudio. Você está de parabéns aí, né? Eu não vou fazer pergunta, né? Mas simplesmente comprovar tudo que você fez, né? Desde o tempo da ReliaSoft, né? De 1998, e que nós lá na Reduc, quando eu trabalhava na Petrobras na Reduc, né? Em 96 nós compramos um software direto da ReliaSoft, né? E você fundou a ReliaSoft Brasil e que treinou todo o pessoal nosso da Petrobras, né? Com todas essas técnicas de confiabilidade, de engenharia de confiabilidade, né? E isso daí foi fundamental, né? Para aonde chegamos dentro da Petrobras, né? Com o aumento da nossa disponibilidade, consequentemente com nossa redução do custo de manutenção, né? E isso aí é comprovado, né? Que você não adianta você fazer a redução de custo de manutenção pensando que vai aumentar a disponibilidade, e sim ao contrário, você tem que aumentar a confiabilidade e melhorar a mantenabilidade. Com isso você melhora a disponibilidade e você vai ver futuramente a redução como consequência, tá? Parabéns para você, Cláudio, muito bom. Obrigado, Frederico. Eu lembro que o primeiro trabalho foi lá na Reduc, né? Que a gente estava naquele almoço. Depois dali, o Frederico é um cara de confiabilidade há muitos anos. Foi até trabalhar no centro lá da Petrobras para disseminar a confiabilidade dentro da organização também. Muito eu estou aposentado há um mês, tá? Estou aposentado há um mês da Petrobras, né? Mas eu continuo com o meu pensamento. Não, nem parou. O mês ainda está tem que agora aproveitar esse conhecimento todo adquirido e começar a fazer um novo percurso agora. Correto, já estou trabalhando já. Há um mês já voltei. Muito obrigado, Frederico. Por favor, professor. Monteiro, muito obrigado, hein? Que isso. Esteja sempre presente aí nas próximas. Por favor, professor Esmeraldo. Cláudio, vou fazer uma pergunta bastante direta, e nós juntos vivenciamos uma situação que eu vou perguntar agora. Vamos. Você lembra que num cliente nós conversamos com um diretor que conhecia a manutenção, conhecia a operação, oferecemos a solução de engenharia de confiabilidade
usamos todos os argumentos, você deu palestra, ele acabou não comprando o produto. A pergunta que eu faço é bem simples. Como fazer para que a alta direção entenda que a engenharia de confiabilidade produz resultados? Assim, todo lugar que eu vi a confiabilidade realmente funcionar de forma sistêmica, ou pelo menos um processo de implementação de médio e longo prazo, tinha um protagonista. E esse protagonista era um líder, e esse líder não necessariamente tinha um cargo hierárquico de gestão. Teve lugares que sim, que é o caso do Ítalo, né, que foi, ele começou como engenheiro, mas logo ele teve o cargo lá, quando voltou de Cartagena, de diretor de manutenção e operação das 10 usinas mais Uruguaiana, que eu até vi um post dele que venderam Uruguaiana agora, e várias outras empresas sempre teve um protagonista e gente dando suporte para esse protagonista. Ele também não foi sozinho, ele teve que alguém dando suporte. Naquele caso, só para falar desse caso que eu estou falando, o senhor lembra que antes de a gente começar, esse profissional, esse gestor, ele fez questão de falar o quanto que ele fez na vida dele para as coisas acontecerem e tudo passou pela mão dele? Sim. Muito difícil uma pessoa dessa abrir espaço para metodologias, porque você viu que estava tudo muito ligado, agora é meio psicologia, né? Estava muito ligado nele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo ali, acolá. Então, na verdade, ele começa é um cara que tem um pouco mais de dificuldade para isso. Mas essa dificuldade, essa barreira é geral, não é, ali é só um exemplo, né, que a gente está falando. E até quando a gente montou o modelo, Monteiro, a gente colocou 2 pilares, a confiabilidade e a aprendizagem organizacional. E tem um livro que eu não comentei na minha palestra, que é o Thinking Fast and Slow, Rápido e Devagar, que é o livro que responde muito disso, né? As pessoas têm a tendência muito de resultados rápidos, né? E são premiadas por resultados rápidos. E isso também vai contra a confiabilidade. Por exemplo, uma pergunta simples, né? Quanto que devo investir em sobressalentes para o ano que vem daquele determinado componente ou daquele determinado equipamento, né? Aí, assim, essa resposta não é simples, é difícil. E isso é um conceito que o Daniel Kahneman, no livro dele, Thinking Fast and Slow, Rápido e Devagar, fala. A gente tem a tendência de, quando recebe uma pergunta difícil, a gente, rapidamente, o nosso cérebro transforma a pergunta difícil numa pergunta fácil. Então, ele fala assim, quanto que a gente gastou no passado? Aí ele vai passear, com essa base de quanto gastou no passado, vai definir o quanto vai reduzir, né? Qual seria o correto? O Thinking Slow. Cara, deixa eu ver qual é a curva de vida, projeções, fazer as análises, né? E aí sim eu vou dar uma resposta mais precisa. Mas eu não tenho tempo. Beleza, esse ano você faz o Thinking Fast. Mas você prepara para o ano que vem para o Thinking Slow. E muita gente só está no Thinking Fast. E aí o que acontece? Nesse pensar rápido, tem um lado também, às vezes, da organização, que premia aquele cara que chega numa reunião, aquele gestor. Que podemos fazer para resolver? Se ele não, a maioria das empresas, se ele não tem a resposta imediata, ele não é bom. Agora, aquele cara fala assim, não sei, vou analisar e depois eu trago alguma resposta. Esse cara, às vezes, é mal visto, mas é esse cara que vai trazer a coisa correta. E é por isso que a confiabilidade tem tanta resistência de entrar, porque ela não é um apertar de botão. Não é assim, do nada que ela vai acontecer. Vai exigir esforço. O benefício é muito grande, mas vai exigir esforço. E o ser humano tem essa tendência aí do Thinking Fast. E esse Daniel Kahneman, no livro dele, fala que a maioria das empresas tomam decisões baseadas em experiência, e isso está trazendo grandes prejuízos para elas. Então, não sou eu falando, né, que vivenciei isso 20 anos, ele está falando ele que entrevistou e analisou várias empresas no mundo todo, né, pelo lado psicológico, né. Mas não é simples, não. Eu falo até hoje, Esmeralda, se a gente não encontrar esse cara dentro da empresa, vai ser difícil a coisa acontecer. Por isso que a engenharia da confiabilidade, quando ela tem que ser implementada, ela tem que ser pensada dentro de um processo estruturado de gestão da mudança, para potencializar
essas percepções, quais são as principais lideranças que são a favor de uma mudança, de uma evolução cultural, de uma entrada de novo? Quem são as lideranças que são contra? Como que essas lideranças pensam e agem? Então, todas essas perguntas são perguntas iniciais num processo de gestão da mudança que analisa riscos das partes interessadas e trabalha o plano de implantação de uma forma slow, mas contínua, para que a engenharia da confiabilidade ou qualquer outra inovação possa entrar. Daí a conexão com liderança e cultura, porque as barreiras encontradas na maioria das organizações são gigantes, justamente por conta de algo novo. Quando a gente fala slow, não significa que não dá ganho. É que nem a técnica lá do Agile, né? Agile. Você vai implementando e cada implementação que você faz vai trazendo ganho. Quando o Douglas fez aquele trabalho simples, relativamente simples, dos discos de pilotamento, ele trouxe um benefício de 12 milhões contra 500 mil, né? Estamos falando de uma redução e uma análise pontual. O Ítalo, quando lá mudou de 6 meses para 12 meses, economizou $1 milhão em troca de escovas, que é o item mais barato de uma usina hidrelétrica. Então, sobressalentes, os quick wins. Então, não quer dizer que a empresa vai demorar para ganhar. Não, é que o processo para ser implementado vai ser slow, mas os ganhos acontecem em etapas, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Monteiro, eu estou sem câmera, deu problema igual da última vez e eu não consegui retornar. É Luiz Paulo. Aí, Frederico, eu tô junto com você, aposentado recentemente da Vale. A gente acima dos 60, não sei se você tem 60, mas eu tenho mais que 60, então a gente estamos por aí, né? Então é o seguinte, primeiro parabenizar o Cláudio, que, né, fantástico, apresentação rápida. Não dá para ser menos desse tempo, que esse tempo é muito difícil, é muita coisa. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, manutenção, falando para todos, é complexo, não é simples. E a cada dia mais, tornando-se mais complexos. Precisamos de competências. E aí, Chico Monteiro, gestão de pessoas, gestão de mudanças, fundamental. Isso que nós estamos fazendo aqui está colocando dentro de várias empresas pessoas com pensamentos críticos que vão ajudar a esses outros líderes, professor Esmeraldo, a auxiliar eles a ter uma visão diferente. Eu não tenho dúvida. Pessoas. Essa liderança, pessoas. Isso aí é o caminho que a gente tem que tomar. E o Cláudio, eu acho que você foi até bastante precavido, assim, ou simplório na questão dos ganhos. Porque Vale, falando de Vale, nós tivemos ganhos excepcionais, né? Extremamente, em todos aqueles itens que você mostrou foram muito acima daqueles percentuais, né? Ganhamos centenas de milhões de dólares, né? Então, o que a gente está falando é o seguinte, e é por aí, João Esmeraldo, que nós vamos pegar esses líderes que não acreditam. Mostrando a confiabilidade e a gestão de ativos como uma perspectiva de negócio. Essa é a linha. Se a gente não for nessa linha do negócio, a gente não consegue sensibilizar nenhum líder. Tá certo? Então, quando a gente conversa, eu lembro muito bem quando a gente foi começar a apresentar lá atrás, lá em 2011, toda essa parte aí, a gente falava de dinheiro. Dinheiro no bolso. E quando você faz de forma bem organizada, você consegue ganhar dinheiro ou deixar de fazer manutenção, deixar de parar a planta nos primeiros 6 meses. É rápido. Dentro de uma implantação adequada, é muito rápido. Então, o cara vai ver que a planta dele vai parar de parar. E parando de parar, é dinheiro no bolso. Isso é rápido. Agora,
sensibilizar no primeiro momento, João, ou professor Esmeraldo, não é fácil mesmo não, tá? No primeiro momento. Mas eu acho que essa participação que está tendo aí, parabenizar o Tico Monteiro aí dessas terças-feiras, terça do Tico, né? O Tico terça. Gostei. Foi um participante que falou isso. Falou, né? É que tem no Globo Esporte Tuesday, né? Taco Tuesday, ficou Tico Tuesday. Tico Tuesday. Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, essas pessoas que participam são as pessoas que vão levar para as suas lideranças, ou os próprios líderes que estão aqui presentes, vendo o seguinte, nós no Brasil, nós precisamos dar o passo. E vou falar, depois dessa pandemia, se a gente não der o passo, muitas empresas que estão nesse encontro não sobrevivem. Porque o mundo vai dar uma volta quadrada, mas vai dar. E a gente tem que estar preparado. As empresas têm que estar preparadas para isso, né? Então, e gestão, custo menor, risco menor, né? Risco em todos os aspectos. É fundamental. É fundamental. Então, parabéns, Cláudio, parabéns ao Tico. Rangel, e bem-vindo, Frederico, né, ao companheiro de aposentado, mas não estou parado. Essa é a questão. Frederico, não tira o pijama não, rapaz. Não veste o pijama, quer dizer. Não tira o pijama, não, pode deixar. Eu poderia fazer mais uma palavrinha, Tico? Pode sim. Eu gostaria de saber quem tem mais perguntas para a gente direcionar. Tem muita gente da manutenção, você já vai falar, Frederico, tem muita gente de manutenção aqui, graúda, que está aqui. É uma oportunidade de estabelecer uma pergunta. Nós estamos dentro de casa, então não tenha medo, não existe pergunta boba. A única pergunta boba é aquela que não é feita. Não passa à vontade. Então, pergunta. Por favor, Frederico. Não, eu queria falar rapidamente só uma coisa. Primeiro, o Cláudio falou, né, sobre a análise RAM. A análise RAM ela é fundamental para a melhoria da disponibilidade de uma planta, né? Sem análise RAM não é possível, e desde o projeto conceitual até a entrada de operação e durante todo o ciclo de vida da unidade. A última coisa, rapidinho, que o Cláudio falou sobre RCM, né? RCM, o John Mubry foi meu professor, né? Eu tive aula com o John Mubry e ele faleceu em janeiro de 17, infelizmente. Ele foi uma pessoa que possibilitou o Boeing 747, viabilizou o Boeing 747 de voar, porque se seguisse toda a metodologia da Standard, da Mil Standard, ele ficaria mais no chão do que voando, tá? Então, ele, na época, revolucionou a manutenção com o RCM dele, tá? Então, a gente tem que tirar o chapéu para ele, tá? Porque ele mudou de patamar a manutenção sem baixar a confiabilidade do equipamento, do Boeing, tá? Então, era isso que eu queria só complementar. Obrigado, Tico. Por nada, Frederico. E aí, como bem o Cláudio falou, né, acho que quem já trabalha com isso está manifestando para quem não trabalha que não dá para ficar sem, né? E a estratégia de implantação tem a ver muito com a estratégia de gestão de ativos, né? Como nós todos estamos falando o tempo todo, né? Que é o alinhamento da estratégia da organização para os ativos. Nada mais é do que isso sem inventar. Existem técnicas para se fazer isso, e quanto mais poderosa mais você alinha a organização em função de uma estratégia. Porque as diversas áreas do ciclo de vida, cada uma enxerga os seus resultados. E esse alinhamento ele não é simples. Então, se você fala hoje com a área de sobressalentes, a área de suprimentos, ela tem uma estratégia de reduzir custos sobressalentes. Se você fala hoje com uma área de manutenção, ela tem uma estratégia de reduzir custos de manutenção com base nos ativos críticos, mas nem sempre os ativos críticos de manutenção são sobressalentes críticos na área de sobressalentes. Então, essa ausência de conexão muitas vezes faz o ótimo isolado, e o ótimo isolado é o regular ou até o ruim do todo.
Então, quando você trabalha o alinhamento através das estratégias, através dos planos, você começa a fazer, dar um tiro em que você acerta várias ações ao mesmo tempo. Por isso que todo mundo, esse é um dos puriços que todo mundo fala que tem que estar sempre alinhado com a estratégia. E o final da cadeia é que vai sempre cair numa mudança de atitude, numa mudança de comportamento, tanto dos líderes operacionais, quanto dos empregados, quanto dos terceiros, e é por isso que, quando o Rangel fala pessoas e liderança, que é por isso que se você não mudar comportamento sistematicamente, que isso se transforma em cultura, né? A cultura nada mais é do que comportamentos repetitivos que viram rituais e práticas do dia a dia, que é a cultura daquela organização. Então, se você não olhar como foco, né? Que essa é a nossa proposta de valor, a maioria das organizações trabalha os métodos, os processos na sua implementação. E isso não é suficiente. Você tem que trabalhar os processos, mas com foco na mudança comportamental. Metodologia para engajamento e comprometimento da força de trabalho das lideranças. Nós temos uma máxima, vocês estão vendo aí o Arnaldo, o Virgílio, que está nesse Mais Cultura em Gestão de Ativos, que é onde nós estamos trabalhando com essa metodologia, que é a liderança que cria um ambiente transformador. Esse ambiente, ele molda os comportamentos. Esses comportamentos melhoram os processos que geram os resultados. Então, um exemplo típico disso é o metrô de São Paulo. Por mais que você tenha comportamentos díspares, quando você entra no metrô, foi criado um ambiente tal que não te permite jogar papel no chão, você se sente mal de jogar papel no chão. E esse é um exemplo em que, quando você olha para o seu sistema de manutenção, de suprimentos, de investimentos, e vê como o ambiente ele é permissivo ou não para algumas práticas, e aí você precisa mudar esse ambiente, é onde você começa a ter os ganhos. E esses ganhos iniciais, eles vêm muito do engajamento inicial. Então, esse olhar permite que você consiga, mesmo antes de implementar uma ou outra técnica, só pelo cuidado maior das pessoas, você já capturar alguns ganhos iniciais. Então, ele é muito poderoso, muito poderoso. Perfeito, Monteiro. Vivemos exatamente isso aí. Só que isso, né, é o que nós estamos trabalhando hoje como método, Rangel. Então, essa é uma evolução muito significativa. Eu sugiro vocês, quem não viu, ver o ciclo 1. É claro que eu falo no ciclo 1 bem por cima do processo, mas quando o Aurélio vier, o superintendente da Sabesp Metropolitana, ele já vai aprofundar um pouco mais no processo para vocês verem que bacana está esse caminho. O Virgílio, estou citando algumas pessoas, né? O Virgílio, que é o responsável pela parte financeira de toda essa parte da metropolitana, ele está sempre com esse olhar finanças, processo, justamente para poder levar esse resultado que você fala, Rangel. Já medi logo no começo números. E é isso aí. Tem que estar desde o início linkado ao negócio. Desde o RCM lá, Cláudio. Quando a gente faz o primeiro da bomba, do motor, de qualquer equipamento, ele tem que estar linkado a 2 itens super importantes. Primeiro, negócio. Segundo, risco. E o Rangel, eu comentei da liderança e do protagonismo, né, e do suporte. O Rangel, nesses três itens, foi que fez a pelotização lá na Vale começar a mexer como a Vale como um todo. Hoje, a pelotização é uma referência dentro da Vale, porque teve uma equipe e que teve suporte e uma visão do Rangel. Isso é muito claro, porque ainda mais uma empresa como a Vale, é muito fácil a regressão, ou seja, parar o processo. E a pelotização nunca parou. Bateu de frente com um monte de outras iniciativas e continuou, e hoje está sendo um espelho para todo mundo. Não é de hoje, não, né? Já há algum tempo. Isso que é usar bem a autoridade, né?
Mas é lógico, né? Não é? Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat. É do... Sim. Quem que fez? É o Márcio. O Tardioli, Você quer fazer ela, Márcio, para entender direitinho? Eu vou explicar um pouquinho melhor então, Claudio. Boa noite. Boa noite. O que acontece? Aí eu acho que pode ser tanto para cima quanto para baixo, né? E você deu exemplos de redução de custo, né? Muito claro. Então, de repente, você está num processo de manutenção, onde você vê que se você vai fazer algumas adaptações, você não vai precisar trocar lá, né, um equipamento que custa 16 milhões, né? Mas se o inverso acontecer, você faz uma substituição do seu ativo em 30 anos e você descobre que o ideal seria em 15, né? Você tem que se adaptar a esse novo modelo. Como é que você faz essa transição, né? Já que você viu que o ponto ideal é um tempo menor daquele que você estava acostumado. Naquele caso da Engemix, né? Foi esse caso. Eles trocavam a cada 9, 10 anos e o modelo, levando em consideração o custo do caminhão, o valor de revenda pela tabela FIP, o desconto do leiloeiro, a decréscimo da disponibilidade, o aumento do custo de manutenção, a inflação e o custo da oportunidade do dinheiro, né? Vale a pena botar o dinheiro no negócio ou no banco, né? A taxa de retorno, que até a taxa de retorno lá não estava lá, que estava pretinho, geralmente é de 12% a 15%, né? Naquele caso era 7, alguma coisa. Eu até achei estranho no momento, né? Geralmente é que para eles era estratégico esse business, porque quem é dono da Engemix é a Votorantim Cimentos, e a maneira que o cimento mais sai, né, é um dos negócios da parte concreta. Então tinha um lado estratégico. Então naquele desenho de 9, 10 para 5, vai trazer uns reflexos para o negócio, né? Mas ali está mostrando que 5 é melhor, porque você vai economizar na relação do custo de aquisição mais o custo de manutenção no ciclo de vida do ativo. Então, por isso que ela foi a melhor opção. Só que aí tem outras itens que tem que levar em consideração que não estão naquele modelo. Ele assim, mas para eu agora ter que todo ano ter que comprar a cada 5 anos tem que comprar caminhão, o meu processo de suprimentos vai ficar inchado. Então aí você vai ter que levar uma outra variável que não estava levando em consideração, que é a sua equipe. Então você vai ter que mudar processos, né, de aquisição para poder atender, ou vai fazendo isso de uma forma gradativa. Você não muda da noite para o dia. Mas se numa análise dessa, né, respondendo a pergunta, falar que é melhor reduzir para 10, é porque entre aquisição mais custo de manutenção do ciclo de vida compensou. Só que às vezes esse dinheiro demora para voltar para você, dependendo do item. Aí vai ter que ou fazer uma coisa intermediária ou pegar um investimento para isso. Mas que vai sair ganhando, vai. Se a análise foi correta e bem feita, você vai sair ganhando nesse período, né? Então tem muito a ver com o time e o dinheiro disponível da empresa naquele momento, o recurso disponível. Cláudio, Entendi, legal. Deixa eu complicar, deixa eu pegar o que o Tardioli falou e complicar. Eu ganhei uma concessão, ou concorri numa concessão, e ganhei aquela concessão por 30 anos. Aí conheci você, pedi para você fazer uma análise de RAM da planta, e eu descobri que a vida dela, boa, era de 10. O que eu faço agora? Então, você sabe, ó, pegando esse gancho do que você falou, eu lembro de um caso muito clássico que o Ítalo bateu na porta. Lembrei dele. Lembro desse? Ele falou assim, eu vou entrar numa termoelétrica. Como é que é o leilão de uma termoelétrica? É o custo do megawatt por hora lá, né? E ele falou assim, então, para eu chegar nesse custo do megawatt, eu tenho que saber quanto que eu vou investir na planta, todos os cálculos financeiros lá. E ele falou assim, olha, eu quero fazer uma análise RAM dessa planta, que não existe, que ele está desenhando uma planta termoelétrica, e eu quero ver o que eu posso fazer de redução de investimento de CAPEX, né, e também de OPEX nas equipes que eu vou botar para trabalhar nessa planta, para ver se eu consigo um megawatt menor. O que ele fez? Um item, teve vários casos, né? E foi 4 meses, teve que ser pauleira, porque ele queria entrar no leilão, até a gente fez, 1 mês e meio. Aí foi um pessoal nosso, mas eu falei, e mais
e o pessoal dele já treinado, para dar tempo de fazer tudo que tinha em pouco tempo, né? Tem até um item lá que ele tinha uma caixa d'água. Todo projeto tem uma caixa d'água, assim. Mas por que tem essa caixa d'água se tem as bombas ali de redundância? Bota no modelo. Não, o modelo falou assim, ó, cara, a chance das 2 bombas ou 3 bombas, não me lembro, falharem é minúscula. Tira a caixa d'água. Tirou a caixa d'água. Não muda nada. Quanto é a caixa d'água? Não sei quantos milhões construir a caixa d'água lá. Ou seja, então ele tirou esse investimento, CAPEX. A equipe que eu preciso. Geralmente o pessoal bota isso para mantenedor para fazer isso, mecânica, eletricista. Tá bom. Tira isso, diminui aquilo. Roda a simulação. Ó, manteve a mesma disponibilidade, não mudou nada. Ou mudou muito pouco. Mas quanto que deu de redução? E nisso ele chegou num prêmio, cara, que ele chegou no leilão ganhando assim, que esse cara aí, chamando ele de louco. Como que ele entra com esse megawatt? Porque ele viu que ninguém estava vendo. Porque ele usou a estatística, análise RAM para isso. Então, no caso que você viu, o Monteiro falou, que vai gastar muito mais do que você imaginava, aí você vai ter que começar a usar mais ainda a análise RAM para ver onde você pode ganhar. Será que eu consigo ganhar em sobressalente? Onde eu posso arriscar mais em sobressalente, em manutenção, e trabalhar mais fino possível que eu puder, com a maior parte assim, da investimento, da modelagem. Nesse caso, você não faz a modelagem em nível de equipamento, você desce a modelagem em nível até de modo de falha, para saber onde você pode reduzir que não vai dar risco, para manter um nível de risco gerenciado, a disponibilidade do que você precisa para manter aquele custo que você prometeu, né? No caso que você está falando aí, Monteiro. Perder menos possível nesse caso, né? Depois que você adquire o conhecimento, você estuda e perde menos possível. E tem um caso também, que é um outro caso... Se der tempo. Tá, e tem um outro caso nesse sentido, que é você começar a influenciar as partes interessadas, que o Ítalo começou a levar esses modelos para a Enel e começou a mostrar para eles que a forma de remuneração poderia ser assim, um assado. Então você começa a influenciar. Lembra disso, Cláudio? Ele fez várias ações. Lembra daqueles também receitas adjacentes, projetos adjacentes? Então ele fez o quê? Ele começou a definir projetos adjacentes. O que é projetos adjacentes? Pô, eu tenho essa hidrelétrica. Aí tá nesse problema que você falou. Pô, eu tenho um lado mó vazio aqui, um terreno vazio. Bota o painel solar ali, já conecto no sistema, vou gastar tanto, comprei lá na China os painéis solares, não sei o quê, taco ela lá, e aí eu consigo, naquele lugar que só gerava isso, gerar mais com um investimento desse tamanho, num lugar que estava parado, lá um terreno imenso ali do lado da hidrelétrica, e uso rapidamente, conecta no sistema. Então, é usar projetos adjacentes, interferir com as partes interessadas, né? Tem que sair fora da caixa mesmo. Vamos finalizar com a pergunta do professor, porque os filhos do Cláudio estão batendo na porta ali, quem quer, né? Na verdade, é uma pergunta. Deixa eu só falar uma coisa que você lembrou, professor, que quando eu e o Monteiro voltamos no primeiro dia de diagnóstico lá na Engemix, eu liguei para ele, né, e falei assim, Monteiro, antes de a gente se encontrar, cara, se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa empresa. Por quê? Os due diligence que existem hoje, eu já participei de alguns, eles fazem o quê? Eles olham passivo, toda a parte contábil da empresa, mas nenhum deles vê o quanto você não está retirando de valor do ativo porque está com uma estratégia de manutenção, estratégia de sobressalente ou várias estratégias incorretas. Você está extraindo muito menos do que poderia extrair. Nenhum desses due diligence vê isso, nenhum. Eu vou falar bem rápido o comentário. Eu fui chamado para um terminal portuário em Rio Grande, e fui eu e um professor que é amigo, que é professor, acho que foi professor do Monteiro, que é o Kleber Gonçalves. Aí, para fazer o estudo, porque eles iam participar do leilão, né? Eles tinham concessão, mas queriam saber exatamente quanto teria que investir para entrar num patamar melhor na concessão, no leilão. Aí, quando nós fizemos, não dava tempo de fazer o estudo de engenharia de confiabilidade. Aí eu disse para ele, 3 dias para a gente fazer o estudo. Coloca o gerente financeiro, gerente de manutenção, gerente de operação, a engenharia de manutenção, o PCP, o PCM e também o gerente de contabilidade patrimonial. Alô?
Alô? Tá todo mundo aí, menos o professor, é isso? Quem está falhando dele. Estamos aqui. Fizemos o análise. Está ouvindo? Agora sim. Agora voltou. Bom, de uma maneira bem rápida, porque houve o delay. Nós não tínhamos tempo de fazer o estudo de engenharia de confiabilidade. Aí, como o Monteiro citou, nós colocamos os principais stakeholders: gerente financeiro mundial, gerente da contabilidade fiscal, gerente de manutenção, gerente de operação, engenharia de manutenção e o planejamento e controle da produção e da operação, para fazer a análise do custo do ciclo de vida. Resultado: houve uma opção de investir em novos ativos mais modernos. Para isso, iria demitir um grupo de funcionários e leiloamos e projetamos o leilão daqueles que iriam ser desativados. E aqueles operários que iriam ser demitidos, nós colocamos em treinamento, porque o equipamento iria demorar 6 meses para ser entregue. Houve Poxa vida. Mas aí que está. Todo mundo junto. Professor. E calculando de manutenção também. Professor, conclui rapidamente, porque a conexão não está boa, não está boa. A gente viu o Já final. concluí. Tá bom. O senhor, em detrimento de não ter condições de fazer confiabilidade, o senhor criou uma equipe multifuncional para chegar a uma conclusão, que é uma boa prática inicial, mas como o Cláudio falou, né, quando tiver a ferramenta, esses feelings vão ser potencializados pela ferramenta. Alguém mais? Uma última pergunta, só para 3 minutos para as 9. Uma coisa bacana que está acontecendo aqui, Cláudio, é que se deixar, a gente já abre aqui um vinho e já emenda todo mundo. Então, a maioria das pessoas, nós estamos, quando você acabou a palestra até agora, mais de 80% das pessoas estão aqui. Então, isso mostra o tamanho do interesse que está acontecendo, né? Eu sou uma pessoa que assim, além de ser empreendedor, gosta de bastante mudança, né? Mas esse assunto da confiabilidade, em 20 anos ou 24 anos somando a Mercedes, né, nunca me enjoou, porque o que dá para fazer com ela é muita coisa, os benefícios são muito grandes, então isso me motiva até hoje, né, a continuar nesse assunto, a conversar sobre esse assunto, né, que nem a gente está fazendo hoje, é bem legal, vale a pena. Eu quero convidar aqui de antemão você, o Rangel, porque você deu o início nessa manutenção 4.0, nessa estratégia toda, e o Rangel foi uma pessoa que proporcionou a implantação do Orion de cabo a rabo lá dentro. Então, a gente podia fazer uma dobradinha entre vocês e já mostrar a visão de futuro, o poder da integração, desde quando você tem os dados bons, né? Porque para isso precisa de dados bons, simplesmente isso, né? E a gestão de ativos suportando, para você poder fazer essa integração. E lógico, né? Líderes que abram espaço, criam ambiente para que isso aconteça, e aí vocês mostram o que é possível fazer com isso. Você topa, Cláudio e Rangel? Sim, vamos lá. Sim, perfeito. Vamos fazer sim. Então, mais para frente um pouco aí, para frente. Para a gente preparar esse material legal e eu acho que sim. Topamos aí, Cláudio? Opa, vamos lá. Legal. Esse assunto é legal e essa forma de mostrar o que está acontecendo. Quando a gente fala de futuro, tem até duas partes. O futuro que é para a maioria das empresas e aquele futuro que já acontece em algumas empresas, né? Que são aquelas que da curva lá, os starters, né? Legal. É isso aí.
Então, beleza, o desafio está colocado e aí a gente, em data oportuna, vem. Bom, mais uma vez agradeço. Semana que vem, o lado interessante da semana que vem, cada encontro tem um lado interessante, né? É que o Lafraia está muito conectado com todas as Abramãs do mundo, chamada Global Forum. Hoje a gente poderia dizer que é a principal pessoa no Brasil, né, Cláudio, que está com essa conexão externa. Ele é que traz os inputs para o comitê daquilo que está sendo alinhado. A Marisa está junto também, secretariando isso tudo, mas o Lafraia está na ponta dessas conversas. Então, ele pode nos dar um panorama muito interessante de tudo que está acontecendo e aquilo que a alta direção dessas empresas fora do Brasil estão querendo ouvir também. Então, aconselho a todos a estar presente e convidar aí a alta direção de vocês também, dessas empresas, para que ouçam isso, né? Aquelas pessoas que falam assim, pô, uma das dificuldades é o convencimento, esses encontros com esses líderes, e aí todos, né? Todos que estão vindo aqui têm esse poder de mostrar nas suas esferas de atuação que as coisas estão acontecendo e com resultado. Então, por favor, gente, cada vez mais compartilhem, tragam as pessoas que vocês querem que ouçam essas informações e, mais do que isso, uma vez tendo a gravação, ouçam de novo, estudem, reflitam, porque, como eu disse com vocês, o Cláudio aí, eu e ele estamos juntos essa jornada desde o começo, e ele me ouve, eu ouço ele, cada vez que eu ouço, mais coisas eu aprendo. Não tem jeito, né? A gente vai aumentando a nossa maturidade mediante as práticas que a gente ouve a mesma frase, ela tem um outro significado. Acho que vocês sabem o que eu estou falando, acho que com todo mundo acontece isso, né? Dá uma profundidade diferente, né? Então isso é fantástico. E um ou outro insight, muitas vezes, paga o seu salário, paga a sua promoção. Quem também já viveu isso sabe o que eu estou falando. Não é o atacado, é um detalhe no momento certo que é o que te destaca, né? Porque um dos objetivos desses encontros é que que nós sejamos líderes nas nossas esferas de atuação. Isso é fundamental, né? Cláudio. Não, e que toda vez que a gente faz as palestras, perguntas, a gente aprende, conhece um caso novo, tem um desafio de pensar numa aplicação nova, muito bom, sempre muito bom. Pessoal, muito obrigado. É aprendizado mesmo. Esse ambiente é de aprendizado puro. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos que mandaram aí feedback, obrigado. Eu mandei uma mensagem, mas agradeço também para todo mundo. E um grande abraço, uma boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Parabéns aí, boa noite.